Bem-vindo ao mundo de Shihai, onde a magia e as aventuras são parte do cotidiano. Hoje, vamos seguir a história de Lin Moyu, um jovem que está prestes a descobrir seu destino. Prepare-se para uma jornada emocionante. Após 3 anos de estudos, todos os estudantes da Academia Shihai adquiriram conhecimento teórico sobre o sistema de profissões. Um círculo de invocação começou a se formar, enquanto o diretor da academia dizia: "Hoje é o dia em que suas profissões serão escolhidas e seus destinos determinados. Espero que todos alcancem o mesmo nível que seu veterano Sun Quan Xing e se tornem os pilares da raça humana." Naquele momento, foi mostrado o nível de Sun Quan Xing. Ele estava na classe de Mago Santo, nível 80. Todos os alunos absorviam aquelas palavras com foco. Todos queriam se tornar promissores. Nesse momento, um jovem começou a divagar. Aquele é o círculo de transmutação? Então, nos foi apresentado o protagonista da história, Lin Moyu. E ele continuava: "Meu nome é Lin Moyu. Renasci neste mundo anos atrás. E agora finalmente vou conseguir minha profissão. Este mundo é como um jogo de RPG, com várias dungeons e áreas secretas, e muitos monstros à solta. Após a seleção das profissões, podemos ganhar experiência explorando esses lugares e matando monstros para aumentar de nível e aprimorar nossas habilidades. Incontáveis sábios da raça humana se esforçaram para criar um espaço seguro onde podemos viver sem ameaça dos monstros. É graças a isso temos uma sociedade estável. As profissões mais populares são as de combate, seguidas pela de suporte e subsistência. As classes de combate e suporte podem ser divididas em 5 classificações: baixa, média, alta, rara e lendária. Mesmo com toda a população da cidade de Shihai, ninguém com uma profissão lendária surgiu nos últimos 10 anos. O círculo mágico foi finalizado e o diretor anunciou: "Círculo de transmutação ativo." Um garoto se aproximou de Lin e perguntou: "Moyu, qual profissão você quer receber?" Lin olhou sério para ele e não respondeu. O rapaz era Gao Yang, um colega de Lin. Gao dizia que queria ser um cavaleiro para proteger as garotas e comentou sobre Xiaoshui, que também tinha potencial para boas profissões. Um garoto puxou Gao Yang e perguntou por que ele estava falando com Lin, já que ele era um idiota que não falava com ninguém. Gao Yang repreendeu o rapaz dizendo que Lin apenas não gostava de conversar. A cena mudou para o mestre Zhang e o diretor da academia. O diretor pediu desculpas por incomodar o mestre Zhang, mas este não se importava, pois tinha grandes expectativas para os jovens promissores daquela geração. Lin olhou surpreso, pois à sua frente estava um mestre de formação, uma profissão rara. Nesse momento, o diretor pegou o microfone e começou a chamar os alunos para o círculo de transmutação. O primeiro foi Shuda, cuja formação foi revelada como classe de subsistência, fazendeiro. Um a um, os alunos subiam ao círculo. Quando foi a vez de Xiaoshui, ela olhou para Lin e pensou: "Lin Moyu, vou te mostrar quem é o verdadeiro gênio aqui." Xiaoshui caminhou até o círculo e ao entrar, uma luz amarela surgiu. De repente, uma explosão de poder aconteceu e os alunos gritavam ao ver algo no céu. Xiaoshui havia conseguido uma profissão rara, classe de combate, maga elemental. O mestre Zhang elogiou a garota dizendo que ela tinha muito talento e não foi sorte conseguir uma classe rara. Quando chegou a vez de Lin Moyu, ele caminhou até o círculo. Xia olhou para ele seriamente e sorriu levemente. O diretor perguntou ao mestre Zhang o que achava de Lin, e este respondeu que o garoto não tinha nada de especial. O diretor, no entanto, sabia que Lin era o primeiro de toda a academia e é um verdadeiro gênio. Quando Lin entrou no círculo, uma aura demoníaca começou a emergir. O céu mudou e o ambiente colapsou como em uma grande tempestade. Raios começavam a cair em toda a cidade. Xia, assustada, pensou: "Tem chances, não vou perder para você." Uma visão sinistra apareceu no céu, um exército de caveiras demoníacas. Uma aura sinistra rodeou Lin e todos caíam para trás. Lin recebeu a profissão única e secreta, necromante. Ele percebeu que era o único necromante do mundo, uma profissão mais rara que as lendárias. Mestre Zhang pediu para Lin demonstrar
suas habilidades, ele invocou um guerreiro esqueleto que surgiu com uma aura assustadora. Mestre Zhang atacou o esqueleto e uma mensagem surgiu perguntando se Lin queria contra-atacar. Lin parou o esqueleto antes que ele atacasse. Mestre Zhang percebeu que, apesar de Lin estar no nível 1, suas invocações poderiam se tornar mais poderosas no futuro. Lin caminhou com seu esqueleto e todos abriram passagem para ele, temendo sua invocação. Gao Yang perguntou se podia tocar no esqueleto e se surpreendeu com o poder de Lin. Lin explicou que o esqueleto era mais poderoso que ele. Gao Yang foi chamado e revelou sua profissão, Cavaleiro de Espada e Escudo, uma profissão avançada. O diretor da academia liberou os estudantes dizendo que todos teriam a chance de melhorar. No dia seguinte, a dungeon para novatos da cidade de Sihai seriam abertas. Lin pensou nas dungeons que possuíam monstros de nível 1 a 8 e eram mais seguras que o mundo exterior. Xia gritou o nome de Lin, desafiando a competir nos exames. Lin aceitou prontamente. Ao chegar em casa, Lin pegou uma foto de sua irmã e prometeu que também estaria na academia Xiaojing. O diretor da academia trouxe suplementos para Lin, lembrando a promessa feita à irmã dele. À meia-noite, várias mensagens apareceram no guia de habilidades de Lin. Ele despertou o talento único de nível divino, compressão, nível 1, e habilidade passiva, transferência de dano, que transferia todo o dano recebido pelo mago para uma invocação e aumentando os efeitos das habilidades em 5 vezes. Lin invocou novamente o guerreiro esqueleto, agora muito mais poderoso. Ele percebeu que com essa habilidade poderia se tornar incrível. No dia seguinte, já na dungeon de nível fácil, Gao Yang perguntou a Lin se ele gostaria de formar uma equipe com ele, já que os outros alunos estavam formando duplas e trios. Lin recusou, explicando que formar uma equipe dividiria igualmente a experiência entre os aliados. Xia Shui ouviu a conversa e comentou: o que Lin Moyu disse está correto. A experiência é dividida igualmente durante a cooperação. De acordo com os sêniors, ir sozinho quando você está abaixo do nível 10 e formar uma equipe quando você está acima do nível 10 é a melhor estratégia. Nesse momento, o diretor Lu Yu chegou, surpreendendo os três e pediu desculpa antes de começar a falar. Além de Xia Shui e Lin Moyu, as outras profissões de combate levarão suporte para as dungeons. Não pensem em ir sozinho. Mais tarde, vocês vão descobrir que o suporte é uma necessidade. Xia Shui está de olho na academia Xiaojing, então ela precisa aumentar de nível rapidamente. Além disso, ela é uma maga elemental. Quanto a você, Lin Moyu, o Mestre Zhang e eu ainda não entendemos suas habilidades completamente, então você pode pedir suporte quando quiser para formar uma equipe. Alguns alunos observavam Lin com um cajado estranho na mão. Temendo suas invocações, Lin percebeu um murmurinho, se virou para o diretor e disse: Diretor Lu, eu também estou de olho na academia Xiaojing. Lin estava com um cajado espiritual que aumentava de nível gradualmente e em seus pensamentos ele divagava: eu também quero entrar na academia Xiaojing, então é melhor que eu vá sozinho. O diretor Lu ficou surpreso com as palavras de Lin e respondeu: você sabe o quanto é difícil entrar na academia Xiaojing? Se você quiser entrar, precisa estar pelo menos no nível 12 e nível 15 para estar seguro antes das finais. Sua irmã, Lin Mohan, entrou na academia no nível 16. Você acha que é fácil chegar ao nível 12 em uma semana? Vai ficar mais difícil quando chegar ao nível 15. O nível mais alto do monstro da dungeon de nível fácil é apenas 8. Não tem como você chegar ao nível 12. Além dos níveis, há vários outros requisitos que só serão revelados no final. Moyu observou atentamente aquelas palavras, olhou sério para o diretor e disse: não se preocupe, Lu, eu estou confiante. O diretor olhou admirado para o garoto, percebendo seu objetivo de entrar na melhor academia do país. Nesse momento,
Xia chamou a atenção de Moyun, desafiando para ver quem era o mais rápido. Moyun ficou sem jeito, devido à constante competitividade de Xia. Lin Moyun entrou na dungeon e começou a emanar seu poder, invocando seus esqueletos. Com um olhar sério, ele apontou seu cajado para a frente e exclamou: matem todos os monstros. Seus esqueletos avançavam para a caçada, eliminando o monstro e aumentando a experiência de Lin. Ele olhou para as mensagens que surgiam e divagava: cada monstro eliminado pelos guerreiros esqueletos aumentam minha experiência em 1%. Então, eliminando 100 serão suficientes para eu subir de nível. Em poucos minutos, Lin subiu para o nível 2, assim com suas habilidades. Ele invocou um guerreiro esqueleto de ferro, animado com o aumento de status e o número de guerreiro esqueleto aumentado para 8. Os esqueletos continuaram a caçada, matando monstros e aumentando a experiência de Lin. Em poucas horas, ele alcançou o nível 3. Com um sorriso de satisfação, ele invocou mais guerreiros e continuou a aumentar de nível, alcançando o nível 4 enquanto caminhava pela floresta. A cena cortava para o diretor Lu, que estava conversando com Xia Dongyang, chefe da família e pai de Xia Shui. Dongyang agradecia ao diretor por cuidar de sua filha, mas Lu ponderava que Xia sempre trabalhou duro para chegar onde está e seria muito forte no futuro. Dongyang dizia: eu não posso perder a primeira dungeon dela também. Lu respondia: os senhores Sun Quan-Sheng e Lin Moha, ambos com profissões raras, chegaram ao nível 5 quando saíram da dungeon. Acho que a senhorita Xia fará o mesmo. O diretor pensava em Lin Moyun e se perguntava em que nível ele estava e dizia: vamos esperar 12 horas e ver quanto eles aumentaram de nível. Há uma contagem regressiva para todos assim que entraram na dungeon e eles sairão automaticamente depois de 12 horas. A cena então voltava para dentro da dungeon. Lin continuava sua caçada contra os monstros, invocando mais e mais esqueletos. Ele se perguntava como os outros alunos estavam se saindo e adentrava mais na floresta. De repente, um ataque surpreso o atingiu, mas sua habilidade passiva, transferência de dano, foi ativada, transferindo todo o dano para uma de suas invocações. Ele olhou surpreso para o monstro que o atacou. Era uma árvore chicote de nível 8. Então Lin exclamou: finalmente, um monstro de nível 8. Os guerreiros esqueletos atacaram a árvore, mas ela não cedia. Lin mandou mais guerreiros, divagando sobre a dificuldade de eliminar um monstro de nível 8. Após uma batalha intensa, uma mensagem surgiu dizendo que a árvore chicote de nível 8 foi eliminada e Lin ganhou 160 de experiência. Ele olhou para a frente e viu várias árvores chicotes. Rindo levemente, ele falava: aqui tem centenas de árvores chicotes. Um santuário para aumentar de nível, feito especialmente para mim. Os guerreiros avançavam contra os monstros, derrotando um a um. Lin subiu de nível rapidamente. Quando a última árvore chicote foi eliminada, o portal se abriu do lado de fora da dungeon. O diretor Lu, surpreso, perguntou: alguém está saindo? Isso é estranho. O tempo ainda não acabou. Será que aconteceu algum acidente? O quê? É você? É você, Moyun? Por que você está aqui do lado de fora? Lin olhava sério e respondia: eu matei todos lá dentro. O diretor viu os status de Lin, viu que estava no nível 7. Ele não acreditava no que via. Perguntou como ele conseguiu chegar ao nível 7 em apenas 10 horas. Lin explicou: não tem muitos monstros lá, senão eu teria chegado ao nível 8. Mentor Lu, eu gostaria de ir para o subúrbio de Shihai. O diretor, perdido em seus pensamentos, divagava sobre a habilidade do necromante. Lu deu um leve sorriso e disse: tudo bem, vou permitir. Vou arrumar um certificado de viagem para você. Pode descansar um pouco e esperar todos os estudantes saírem, e depois mandarei todos de volta. Lin foi descansar, pensando em suas habilidades e como invocar mais guerreiros. Xia Shui saiu da dungeon, determinada a não perder para Lin novamente. Ao ver Lin esperando, ficou surpresa e chocada ao descobrir que ele estava no nível 7, 2 níveis à sua frente. A cena mudou para Xia Shui encontrando seu pai, que a esperava no carro. Ela, de cabeça baixa, dizia que não iria continuar perdendo para Lin. Seu pai o apoiava, dizendo que Lin chegou ao nível 7, deixando Xia impressionada ao saber que Lin matou todos os monstros de nível 8 da dungeon. No dia seguinte,
Lin chegou a um grande prédio onde procurava missões para ganhar XP e ouro. Observando as dificuldades das missões, ele divagava. A dificuldade do demônio é categorizada em normal, pesadelo e inferno. A dificuldade pesadelo é muito mais difícil que a normal. É impossível de passar sem um time forte. Quanto à dificuldade inferno, não é algo que profissionais normais consigam fazer. Parece que não posso entrar nessa missão agora. Lin entregou a carta de permissão para sair da cidade a um guarda, que surpreso permitiu a saída. Já fora da cidade, Lin foi seguido por um monstro. Ele invocou um guerreiro esqueleto e ordenou: vá, mate aquele Goblin. O Goblin atacou o guerreiro esqueleto, mas não causou dano algum. O esqueleto avançou e matou o Goblin com um único golpe. Lin invocou vários guerreiros esqueletos que aniquilaram os Goblins, e ele divagava. Minha irmã chegou ao nível 16 antes da prova final. Como será que ela fez isso? Em suas memórias, Lin lembrava de sua irmã dizendo: Moyu, o que você quer comer hoje? Vou fazer para você. Ele fechava os olhos e dizia: eu vou entrar na academia Xiaojing, irmã. Em pouco tempo, Lin alcançou o nível 10, surpreso com seu rápido progresso. Novo guerreiro esqueleto surgiu, um guerreiro de bronze. Lin, observando seu novo guerreiro, dizia: parece que vou dominar essa área com meus guerreiros esqueletos de bronze. Oh não, acho que acabei com todos os monstros por aqui. Lin continuava procurando mais monstros quando percebeu uma flecha vindo em sua direção. Ele foi atingido, mas sua habilidade passiva, a transferência de dano, transferia todo o dano para um guerreiro esqueleto. Uma garota passou por ele e Lin divagava. Provavelmente uma assassina. Quem me atacou deve ser um arqueiro. Duas pessoas chegaram perguntando se Lin havia visto uma garota de roupas pretas. Lin, sério, respondia: sua flecha me acertou. Peça desculpas agora. O rapaz pedia desculpas e em seguida pensava: esse moleque foi atingido por uma flecha, mas ainda está bem? Lin, preocupado, pedia para ele não fazer isso de novo, enquanto o rapaz continuava em seus pensamentos. Esse moleque sabe que eu não estou de bom humor hoje? O segundo rapaz, aumentando o tom, dizia: ei, aqui não, isso é um guerreiro esqueleto? Lin e seu guerreiro olhava para o rapaz, que proferiu aquelas palavras, e ele continuava: mortos-vivos invocados? Apenas criminosos com mentes corruptas despertariam uma profissão nojenta como essa. Ele com certeza não é uma pessoa boa. Seu companheiro o impedia, dizendo para não fazer nada. Ele concordava e os dois saíam andando. Lin os via partir, já preparado para qualquer combate. Emanando seu poder, ele divagava: se eles fizessem alguma coisa, receberão algo 100 vezes pior. A noite caía e os esqueletos de Lin continuavam a eliminar monstros. Nesse momento, Lin começava a raciocinar. A eficácia do XP está diminuindo. Depois de chegar ao nível 10, a experiência necessária para aumentar de nível triplica. De acordo com meus cálculos, terei que matar 5.000 goblins para subir de nível. Não acho que seja possível chegar ao nível 11 esta noite, mesmo se os esqueletos lutassem sem parar. Ele terminava seu raciocínio e exclamava: não tenho muito tempo, mas não posso voltar. Se quero entrar na academia Xiaojing, preciso me esforçar mais do que os outros. Ele descia até os esqueletos, decidido a eliminar os monstros pessoalmente para subir de nível o mais rápido possível. Depois de eliminar todos os goblins, Lin acendia uma fogueira e pensava: como minha irmã conseguiu aumentar tanto de nível? Sei que ela é uma dançarina de espadas, uma profissão lendária, mas é impossível que ela seja mais rápida do que eu. Preciso pensar nas dungeons da mina de Shihai. Será que ela estava tentando invadir a dungeon na dificuldade pesadelo? Deve ser por isso que estava ferida naquele dia. Terminando sua divagação, Lin dizia: amanhã eu vejo o que farei. De repente, Lin escutava passos se aproximando rapidamente, invocando um de seus guerreiros e pensava: um profissional por aqui? Não há muitas pessoas que caçam à meia-noite. Será alguém perdido? A mesma mulher que estava sendo seguida pelos dois aventureiros aparecia diante de Lin. Ele era pego de surpresa, nunca imaginando que ela apareceria. Ela perguntava se lhe tinha alguma comida e ele lhe dava uma batata. A garota tirava a máscara da boca, revelando-se uma linda mulher. Ela comia a batata rapidamente, quase se engasgando. Lin lhe dava água e ela bebia agradecendo. Ela perguntava o nome de Lin, mas ele olhava sério e não respondia. Percebendo que Lin não gostava de conversar, ela dizia: não gosta de conversar? Então por que não analisamos as habilidades um do outro? Habilidade
habilidade analítica. Os dois tocaram um dedo no outro, luz emanava e uma mensagem surgia. Análise falhou. Lin pensava surpreso. Não consegui nenhuma informação? A garota sorria e dizia: você não conseguiu nada, não é? Então, seu nome é Lin Moyu, nível 10, e sua profissão é necromante? Nunca ouvi falar dessa profissão. Que estranho. Acho que vi um esqueleto ao seu lado hoje à tarde. Era uma invocação sua? Invocações de mortos-vivos é bem rara. Mas por que você não fala nada? Não vai me dizer que é mudo? Lin olhava sério para a garota e dizia: por quê? A mulher se alegrava porque Lin falou e ele continuava questionando: mas por quê? Ela dava um sorriso sem graça e explicava: está perguntando por que a habilidade analítica não funcionou? Foi por causa disso. Ela mostrava um medalhão e continuava: é um medalhão de bloqueio. Apenas pessoas com nível acima do meu conseguem usar a habilidade analítica em mim. Ela guardava o medalhão e pedia para Lin usar a habilidade analítica novamente. Nome: Ming Weiwei. Profissão: assassina das sombras, nível 19. Lin, ao ver os status da garota, divagava: uma assassina das sombras, nível 19? Nesse momento, os dois percebiam algo se aproximando e se preparavam. Eram os mesmos garotos que estavam atrás de mim. Eles davam um sorriso malicioso e o de cabelo loiro pensava: o esqueleto os detectou, eles estão tentando nos cercar? Weiwei ficava séria e dizia: eles ainda não desistiram, é só uma habilidade de escrita de rank médio, estão me perseguindo há 2 dias. Ela se virava para Lin e dizia: eu já vou indo, verei você novamente se tiver a chance. Neste momento, uma flecha vinha em sua direção. Ela percebia e desviava a tempo. A flecha batia no tronco e emitia uma luz vermelha. Weiwei olhava sério aquela situação e dizia: droga, é uma flecha de marcação, isso é um problema. Lin, com os punhos fechados, pensava: então o arqueiro tem a habilidade de anti-invisibilidade? Essa habilidade pode marcar o oponente, tornando os alvos fáceis. É perfeito contra assassinos que usam invisibilidade. Parece que eles vieram preparados. O loirinho surgia repentinamente e dizia: não tem para onde fugir desta vez. Eu sabia, vocês dois são um time. Uma rata nojenta e um invocador maléfico. Vocês dois formam uma boa dupla. Eu tenho que admitir. Ming Weiwei pegava sua adaga e falava: ele não tem nada a ver com isso. Vou entregar a habilidade de escrita a vocês e depois nunca mais nos veremos de novo. O arqueiro, olhando tudo de cima de uma árvore, dizia: se tivesse feito isso ontem, aceitaríamos. Mas agora a decisão mais segura é te matar. Pessoas mortas não espalham rumores e ninguém saberá que temos uma habilidade de escrita de nível médio. Weiwei olhava para Lin e dizia que iria distrair aqueles caras para ele poder fugir, já que ele estava apenas no nível 10. Lin perguntou o que ela iria fazer depois e ela respondeu: eu sou uma assassina das sombras. Sob a luz do luar, posso dançar livremente, tenho muitas formas de escapar. Ouvindo aquelas palavras, Lin pensava: você não teria fugido durante o dia se fosse capaz de vencê-los. Eles claramente têm a vantagem contra ela. Além disso, ela já está marcada. Então, invisibilidade não funcionará. O arqueiro começava a se levantar e exclamava: já chega de perder tempo, matem ela. O loirinho nesse momento erguia seu cajado e começava a emanar seu poder. Então ele dizia: eu não quero tomar só sua vida hoje, quero aquele cara morto também. Uma forte luz surgia no céu. De repente, a noite virava dia e o loirinho divagava. A habilidade de iluminação não serve apenas para iluminar, ela também afasta a escuridão e aumenta o alcance das minhas habilidades. O mais importante é que atrapalha ainda mais a habilidade de invisibilidade da assassina. Ladra, você está destinada à morte. Ming Weiwei olhava séria. Suando fria, ela dizia: preciso dar o meu melhor. Neste momento, o arqueiro apontava sua flecha.
Sua aura começa a emergir. Ele olhava sério e dizia: "Preparem-se, rapazes." Um escudeiro surgia, invocando seu escudo. O loirinho dava um sorriso maléfico, emanando ainda mais poder, enquanto intensificava sua habilidade de iluminação. Lin e Wee estavam cercados, incapazes de fugir por estarem marcados por uma habilidade de detecção. A única opção era lutar. Lin fechava os olhos e exclamava: "Venham." Seus esqueletos começavam a surgir no local da batalha. O loirinho se aborrecia com as invocações de Lin e dizia: "Invocações de mortos-vivos me enoja. As bolas de fogo de um mago nível 20 vão transformar vocês em cinzas." Ele disparava uma bola de fogo gigantesca na direção de Lin. Wee pegava no braço de Lin e pedia para ele correr, pensando que ele era muito fraco. Nesse momento, ela percebia algo. Ela estava presa no chão por linhas espirituais, incapaz de dar um passo sequer. O arqueiro disparava 3 flechas e dizia: "Sinto o gosto da minha flecha tripla com o triplo de dano." Wee, vendo as flechas se aproximarem, empurrava Lin em um ato de desespero, querendo protegê-lo de seus problemas. Lin se assustava ao ser empurrado na direção do ataque do loirinho. No entanto, um esqueleto surgia protegendo Wee. Lin parava o ataque do loirinho, enquanto o outro bloqueava as flechas lançadas. Outro esqueleto avançava contra o escudeiro e o jogava para longe. Os atributos dos esqueletos de Lin estavam em outro patamar de poder. Um esqueleto com 2 machados na mão surgia em meio ao fogo, caminhando lentamente na direção do loirinho. Tremendo de medo, ele exclamava: "Como isso é possível? A habilidade analítica diz que aquele garoto era apenas nível 10. Pare, não se aproxime de mim." O escudeiro, suando frio, dizia: "Nossas habilidades não têm efeito contra essas invocações. Por que essas invocações têm atributos tão altos?" Vários aspectos de marcação surgiam ao redor deles. O loirinho arregalava os olhos, pois diante deles havia um exército de mortos-vivos. Os esqueletos começavam a cercá-los, fazendo barulhos estranhos enquanto se aproximavam. Ming e Wee olhava para aquele exército de esqueletos e pensava: "São os mesmos esqueletos de antes? Parecem tão quebrados, mas por que são tão fortes? São mesmo invocações de alguém de nível 10? Como um mago de nível 20 um arqueiro não consegue causar nenhum dano neles? Isso não é um pouco demais?" Esqueletos estavam prontos para atacar, esperando apenas o comando de Lin. Ele pegava no braço de Wee, que se assustava. Nesse momento, Lin olhou e intensificava sua aura. Um poder imenso emanava dele, e seus esqueletos respondiam com um grito ensurdecedor. O loirinho, de semblante determinado, ergueu uma barreira ao seu redor, enquanto os esqueletos de Lin avançavam implacavelmente. Um dos esqueletos golpeava a barreira com sua espada, criando uma fissura na proteção mágica. Outro esqueleto em seguida a destrói por completo. Sem perder tempo, o loirinho lançava um círculo de fogo, afastando os esqueletos. Rindo loucamente, erguendo seu cajado, ele exclamava com confiança: "Deixe-me mostrar minhas habilidades." 2 esqueletos pulam sobre ele, cortando-o em pleno ar. A cena mudava para o arqueiro, que tentava fugir desesperadamente dos esqueletos. Mas apesar de seus atributos de agilidade estarem em 1000, ele não conseguia despistá-lo. O que ele não sabia é que os esqueletos de Lin possuíam agilidade superior. Eles estavam com mais de 1500. A perseguição pela floresta é implacável. Enquanto isso, o escudeiro avançava com tudo. Lin, impressionado, observava e comentava: "Defesa extrema? Não esperava que esse cavaleiro tivesse essa habilidade." O escudeiro parava seu avanço e divagava: "Um cavaleiro de nível 20, usando defesa extrema, pode resistir a ataques de um mago de nível 40. Essa é uma das habilidades principais dos cavaleiros. O poder de defesa se torna extremamente forte por um curto período. Cavaleiros que dominam a defesa extrema são praticamente uma profissão diferente. Por que esses cavaleiros esqueletos são tão aterrorizantes? Eu não deveria ter vindo aqui arriscar minha vida apenas por um pergaminho de habilidade intermediária. Não valia a pena." Lin olhava sério, erguia sua mão e ordenava: "Use a habilidade de bloqueio, não deixe ele escapar." Em seus pensamentos, ele continuava: "Se vamos matá-los, vamos acabar com todos de uma vez." Uma aura vermelha envolvia os esqueletos de Lin, que atacaram a barreira do escudeiro. A barreira quebrava
chorava e o escudeiro tremia de medo. E Lin se lembrava de sua irmã que sempre dizia para nunca hesitar. Ming Wei observava tudo impressionada, notando que Lin não deu nem um passo sequer. Os esqueletos na floresta chegam e o arqueiro também é eliminado. As armas dos 3 oponentes são agora de Lin. Ming Wei, admirada, comentava: essas são todas as armas que caíram na instância da região Orc Carmen, uma instância de nível 20 fora da cidade de Xiaohai. Eles provavelmente fazem isso com frequência. Lin guardava os novos itens em seu espaço de armazenamento e ponderava: essas 4 peças de equipamento não são muito úteis, mas podem ser vendidas por algum dinheiro. Devo vendê-las ou usá-las? Esse pergaminho vale 10.000 moedas de ouro. É muito valioso. Um pergaminho de habilidades intermediário. Wei perguntava se Lin já usou algum pergaminho antes, percebendo que ele provavelmente nunca o fez. Ela pergunta se ele vai vender o pergaminho e explica: pergaminho de habilidade iniciante não vale muito. Lin, curioso, pergunta como usa o pergaminho. Wei, com um grande sorriso, respondia: é simples, basta segurar o pergaminho e dizer usar em voz alta. Lin segura o pergaminho firme e diz: usar. Nada acontecia. Wei ia e corrigia: ops, espera, você precisa dizer usar com convicção. Lin se concentrava ao dizer a palavra em seus pensamentos. O pergaminho começava a brilhar intensamente. Uma mensagem surgia dizendo: infusão de poder espiritual, habilidade adquirida, explosão de cadáver, nível 1. Detona um cadáver causando dano equivalente a 10% da vida restante do cadáver ao inimigo em um raio de 1 metro. Lin, satisfeito, observava o pergaminho brilhando em sua mão e refletia: adquiri uma nova habilidade. Esse pergaminho certamente vale a pena. Embora a habilidade possa parecer fraca, quando combinada com meus talentos inatos, os cadáveres aos olhos de um necromante também possuem vida. Com o aprimoramento dos meus talentos, o poder de detonação pode alcançar até 10 metros, e desde que um cadáver seja detonado, posso continuar explodindo os inimigos recém-mortos. Esta é uma habilidade de dano em área incrível. Graças aos meus talentos, quase todas as habilidades se tornarão técnicas divinas. Wei, curiosa, pergunta se Lin aprendeu uma nova habilidade, e ele respondeu afirmamente. Ao observá-la, ele pensava que ela era diferente das outras meninas do colegial, então ele comentava: sua voz também é muito agradável. Wei corava e respondia: muito obrigada pelo elogio. Sabe, como você me salvou e me elogiou, vou te dar isso como sinal de gratidão. Lin abre a caixa que ela lhe entrega e encontra um pergaminho de habilidades intermediárias que vale mais de 1 milhão de moedas de ouro, um item exclusivamente valioso. Enquanto a noite passa, Wei conta como obteve o pergaminho. Encontrei um baú do destino no acampamento do exército de Orc Carmen, na cidade de Xiaohai. Você sabe que esse tipo de baú aparece aleatoriamente. Eu o encontrei, abri e obtive esse pergaminho de habilidades intermediárias. Inesperadamente, aqueles caras vieram atrás de mim, querendo roubar o pergaminho. Embora essa coisa não valha muito dinheiro, como eu poderia entregar algo que consegui com tanto esforço tão facilmente? Eles me perseguiram por 2 dias, da cidade de Xiaohai até a cidade de Xihai. Você não vai acreditar, mas eles são tão irritantes quanto insetos. Lin se sentava ao lado dela e comentava: você quase morreu há poucos minutos. Ela sorria e respondia: não se preocupe, eu não posso morrer. Quando sofro um ferimento fatal, sou automaticamente teleportada para longe. Mas ainda assim, obrigada. Se não fosse por você, embora eu não morresse, certamente ficaria ferida. Machucar-se é muito doloroso. Eu odeio dor. Wei nesse momento mudava de assunto e perguntava: você está aqui para subir de nível? Pelo seu nível, você provavelmente não vai para uma academia de nível mais alto, certo? Para a qual está planejando fazer um exame de admissão? Lin olhava sério para ela e respondia prontamente: Academia Xiajing. Wei começa a comer a batata que Lin lhe deu e comenta: a Academia Xiajing é muito boa. Observando Lin atentamente, Wei começava devagar. Com as habilidades dele, ele pode entrar em qualquer academia sem problemas. Quem consegue derrotar facilmente profissionais de nível 20, estando no nível 10 e matar 3 deles, se ele não conseguir entrar na Academia Xiajing, provavelmente ninguém mais conseguirá. Finalizando sua reflexão, Wei ergue o dedo e diz para Lin: se você for entrar na Academia Xiajing, lembre-se de visitar
visitar a Torre Divina para o primeiro desafio. As recompensas podem ser duplicadas. Esforce-se para subir ao máximo de andares possíveis. Quanto mais alto, melhor. Dessa forma, haverá muitos pontos na academia de Xiaojing. Os pontos são mais úteis do que as moedas de ouro. Além disso, há uma academia de criação dos deuses em Xiaojing. Se for possível, você precisa entrar. Depois de uma longa conversa, Will adormece e Lin a cobre com seu casaco. Naquela noite, ele treinava sua mente e o tempo passava rapidamente. Na manhã seguinte, Will acordava pedindo mais batatas. Lin lhe dá o que resta, mas ela quer mais. Quando ele diz que não tem mais, ela entende. Se levanta e se despede de Lin, prometendo que se encontrariam novamente. Lin se levanta, observando os 3 corpos à sua frente e diz: agora podemos testar a nova habilidade que adquiri ontem, explosão de corpos. Lin Moyu ergue sua mão liberando energia poderosa. Ele olhava para os cadáveres à sua frente e exclamava: explosão de cadáveres! Os cadáveres ao seu redor começaram a pegar fogo, culminando em uma explosão sinistra. Uma cratera gigantesca surgiu, deixando uma vasta área queimada. Observando a destruição causada por sua nova habilidade, ele murmurava: depois de ser aprimorada pelo talento, o alcance da explosão aumentou significativamente, cobrindo um ângulo de 360 graus sem pontos cegos. É uma técnica divina, capaz de eliminar cadáveres sem deixar rastros. O potencial dessa habilidade é imenso. Sem hesitar, Lin explodiu os cadáveres restantes e começou a caminhar. Enquanto caminhava, ele começava devagar. Hora de verificar a instância da mina do mal ocidental. Com a evolução do guerreiro esqueleto de nível ferro para bronze, agora preciso de 70 pontos de poder mental para invocar um. Minha energia mental atual é de apenas 300, mas após a meditação da noite passada, consegui invocar 4 novos guerreiros. Eventualmente, o espaço de invocação ficará completo. Ao avistar a entrada da mina, Lin notou várias pessoas formando equipes para explorar a dungeon. Ele caminhava com seu esqueleto guerreiro, exalando uma aura intimidadora que atraía olhares chocados. Quando chegou à entrada do portal, uma mensagem apareceu na frente dele, oferecendo 2 dificuldades, normal e pesadelo. Lin, olhando aquela mensagem, começou a refletir. Mesmo na dificuldade normal, os monstros são várias vezes mais fortes que os do lado de fora. A dificuldade pesadelo, com monstros de elite aprimorados, exigirá um grupo de pelo menos 5 pessoas. Mas para mim, isso é desnecessário. Um aventureiro curioso utilizou uma habilidade de análise e lhe perguntou: você é um invocador? O esqueleto de Lin lançou um olhar severo, fazendo um homem tremer. O medalhão que Will lhe dera bloqueava qualquer tentativa de análise, deixando os presentes intrigados. Vendo que Lin apresentava ser um DPS poderoso, vários aventureiros pediam para ele se juntar às suas equipes, mas Lin os ignorou completamente. Então, uma nova mensagem surgiu para Lin: deseja selecionar a dificuldade pesadelo? Sem hesitar, ele confirmou e num piscar de olhos desapareceu, deixando todos atônitos por ele ter entrado sozinho. Já dentro da mina, Lin franzia o senho ao sentir o cheiro maléfico de sangue. Ele olhava para o monstro em sua frente e dizia: parece que assim que sairmos desta área, os monstros nos descobrirão. Ele usava uma habilidade em um goblin e divagava. Realmente é um monstro de elite aprimorado. Seus atributos são várias vezes maiores do que os monstros normais. Sua força e sua constituição são extremamente altas, indicando que seu poder de ataque e defesa são extremamente anormais. Lin invocava vários guerreiros e continuava em seus pensamentos. Uma classe de cavaleiro de nível 14 tem apenas uma constituição de cerca de 300 a 400, completamente incomparável a esses monstros de elite aprimorados.
Membros de equipe não cooperativos, profissionais comuns não conseguem passar por dungeons de nível pesadelo de jeito nenhum. Ele saía para fora do círculo com seus guerreiros e continuava. As habilidades deles são muito fracas em comparação aos meus guerreiros esqueletos. Lin ficava sério e exclamava: a estratégia começou. 2 esqueletos avançavam rapidamente contra o Goblin, eliminando com apenas 2 golpes. 4.200 de experiência? Lin ficava surpreso e continuava. Isso é 10 vezes mais do que o normal. Aqui, evoluir será muito mais rápido. Seus esqueletos continuaram a avançar, eliminando muitos com uma velocidade assustadora. Lin olhava sério e ordenava: não deixe nenhum canto ou passagem escapar. Em apenas alguns minutos, Lin subiu para o nível 11. Sua energia mental era completamente restaurada. Ele invocava mais 4 guerreiros enquanto seus poderes aumentavam. Os atributos básicos do guerreiro esqueleto aumentaram em 20 pontos, amplificados em 10 vezes, resultando em um aumento total de 200 pontos. Ele caminhava dungeon adentro e divagava, porque todas as habilidades foram aprimoradas, mas a explosão de cadáver, que foi aprendida recentemente, ainda está no nível 1. Se Riri estivesse aqui, ela saberia por que isso está acontecendo. De repente, uma presença poderosa se aproximou. Era o Rei Lobo, guardião da mina. Ele olhava sério para aquele lobo gigante à sua frente, então ele falava: os atributos do líder já alcançaram este nível? Parece que os atributos do chefe final serão ainda mais fortes, embora seus atributos sejam mais fortes do que os meus guerreiros esqueletos. Infelizmente, você ainda está sozinho. Lin ordenou seus guerreiros a atacar. O rugido ensurdecedor do lobo afastou os esqueletos, mas um número esmagador de invocações não dava ao monstro qualquer chance. O Rei Lobo tentou fugir para uma caverna próxima, mas Lin o seguiu, encontrando uma legião de lobos à espera. Lin olhava para aquela legião de lobos e falava: os atributos são fracos, mas o número é impressionante. 100 deles, para aventureiros comuns, isso seria o fim, mas para mim é apenas uma grande fonte de experiência. Com um sorriso no rosto, ele exclamou: explosão de cadáveres. O ataque devastador aniquilou a maioria dos lobos de uma vez. Apenas o Rei Lobo permaneceu. Furioso, Lin olhava para aquele colosso à sua frente e exclamava: tratamento igualitário para você também. Preparando sua armadilha final, o lobo caiu nas explosões e foi destruído, rendendo 15.000 de experiência a Lin. Continue limpando o caminho. E ele disse a seus esqueletos: em breve continuaremos. Avançando mais profundamente na masmorra, Lin chegou a uma caverna gigantesca, onde um goblin colossal dormia. Se o derrotarmos, chegaremos ao nível 12. O goblin abriu os olhos e em um ataque rápido e furioso, cortou um dos esqueletos de Lin ao meio. Lin ficava impressionado e pensava: esse ataque destruiu 2 dos meus guerreiros. Minha constituição ainda é muito fraca contra monstros como esse. Preciso focar em aumentar meus atributos. O Rei Goblin, com uma força de 3.000 pontos, continuava a avançar, destruindo os esqueletos de Lin com facilidade. O monstro ria com confiança quando parou diante do necromante, mas Lin, imperturbável, levantou a mão e exclamava: agora é minha vez. Uma legião de guerreiros esqueletos surgiu ao seu redor, prontos para lutar até o fim. Lin ordenava que seus guerreiros esqueletos avançassem contra o Rei Goblin. Vários deles escalavam o gigante, desferindo golpes rápidos e precisos, mas o monstro parecia imune aos danos. O Rei Goblin saltava, emanando uma luz verde esmeralda que derrubava os esqueletos do seu corpo. Ao aterrissar, ativava sua habilidade especial, Onda de Choque. O impacto devastador sacudia o solo, derrubando os esqueletos e causando sérios danos.
Lin observava a situação e divagava. Essa habilidade é muito mais poderosa que o rugido do Rei Lobo. O Rei Goblin, insatisfeito, utilizava sua segunda habilidade, Sopro de Fogo, lançando chamas poderosas que consumia as invocações de Lin. Lin rapidamente chamou seus guerreiros de volta para o espaço de invocação e pensou: eu preciso interromper esse ataque de alguma forma. No momento em que o Sopro de Fogo se intensificava, Lin ativava sua habilidade, Chama da Alma, drenando 40 pontos de poder espiritual. O ataque do Rei Goblin era interrompido, dando chance para os esqueletos avançarem com velocidade para eliminar o oponente, agora incapaz de contra-atacar. Lin, percebendo a vantagem, usava a habilidade Ataque Frenético, aumentando a velocidade e a força dos golpes dos seus esqueletos. Ele observava o avanço dos seus guerreiros e pensava: estou sem muito poder restante, preciso derrotá-lo logo. Os esqueletos atacavam com tudo, desferindo golpes precisos e brutais. O Rei Goblin finalmente caía e uma mensagem surgia para Lin: você derrotou o Rei Goblin, recebeu 40.000 de experiência. Itens obtidos: Espada Goblin, nível bronze, Manto da Sabedoria, nível bronze. Lin, ofegante, olhava para o corpo sem vida do monstro e dizia: finalmente alcancei o nível 12. Ainda bem que meu espírito foi restaurado ao subir de nível, porque eu usei quase tudo. Ele colocava o manto da sabedoria e continuava: mesmo que minha profissão seja considerada mágica, minhas habilidades são bem diferentes das de um mago. A redução no tempo de recarga do manto não é tão útil para mim, mas o aumento de 10 pontos no espírito já é algo para mim. Lin observava o núcleo do Rei Goblin em suas mãos e continuava: esse núcleo vale pelo menos 10.000 moedas. É o preço de 2 equipamentos. As recompensas desta dungeon são realmente boas. Após invocar 4 novos guerreiros esqueletos, ele se preparava para sair. Agora que meu espírito foi restaurado, posso continuar invocando mais guerreiros. É hora de sair daqui. Lin entrava no círculo de teletransporte da dungeon e exclamava: retornar! Ao emergir do portal, todos os aventureiros do lado de fora ficaram boquiabertos. Lin saía ileso, sem sequer um arranhão. Eles murmuravam entre si, perplexos por ele ter concluído a dungeon sozinho, quando equipes inteiras não conseguiram. Ao caminhar entre os aventureiros, ele sentia os olhares incrédulos sobre si, enquanto seus esqueletos irradiavam poder. Em seus pensamentos, Lin refletia: a recarga da dungeon é de 12 horas. Os monstros do lado de fora dão tão pouca experiência que não vale a pena. Preciso usar esse tempo para meditar e recuperar meu poder espiritual. Ele se encostava em uma árvore enquanto seu esqueleto o protegia e divagava sobre suas fraquezas. Dentro da dungeon, percebi minha maior fraqueza. Se eu souber usar a habilidade Explosão de Cadáveres de forma eficaz, será uma arma devastadora. A Chama da Alma pode interromper a habilidade inimiga e ignorar a defesa deles. Contra um chefe de nível pesadelo, isso é uma vantagem tremenda. Depois de 12 horas, Lin retornava à área da dungeon e via um grupo de aventureiros discutindo. Ele se aproximava e em seus pensamentos se questionava sobre o que estava acontecendo. Então, ele escutava um dos aventureiros dizendo: a guilda dinastia está sendo injusta, porque nos impede de entrar na dungeon. Não é como se fosse propriedade deles. Um homem de cabelos ruivos e armadura reluzente se aproximava e falava em um tom ameaçador: nosso líder está completando uma tarefa dentro da dungeon. Ninguém pode entrar até ele sair. A discussão ficava tensa, até que o ruivo perdia a paciência e usava uma habilidade de fogo, lançando o aventureiro ao chão. O impacto era fatal e todos os presentes ficavam chocados com a brutalidade do ruivo. O ruivo, sem remorsos, sorria, demonstrando que não se importava em matar alguém. Lin, impaciente, se aproximava do local. Um aventureiro reconhecia e pensava: é ele, o cara que fez a dungeon sozinho. Ele se aproximava de Lin e explicava a situação para a guilda dinastia. Precisa do núcleo do Rei Goblin, mas a taxa do drop é muito baixa. Eles também querem o Anel do Rei Goblin, que aumenta todos os atributos e níveis de habilidades. É o acessório mais forte até o nível 40. Lin, intrigado, pensava no núcleo que possuía e divagava: eu tenho um plano. E ele caminhava até o portal, ignorando todos os avisos do aventureiro. A cena então cortava para dentro da dungeon, onde o ruivo, que se chama Zhao Jin, pisoteava um aventureiro derrotado. Quando viu Lin, ele zombava: você veio
filho morrer também? Lin e seu esqueleto exalavam poder. Ele olhava sério e falava: Cai fora, você está bloqueando o caminho. Lin continuava caminhando, enquanto Zhao Jin usava uma habilidade de detecção. E ele olhava para Lin e falava: Parece que você é um novato de nível 12 que não entende palavras. Você pode só matar monstros aqui fora. Por que precisa entrar na dungeon? Necromante? Que tipo de profissão é essa, hein? Um aventureiro tentava impedir Lin, mas ele nem ligava. Ele continuava seguindo em frente. Zhao Jin começava a suar frio e divagava. Porque o olhar desse pirralho me faz sentir nervoso. Lin, com uma aura demoníaca o rodeando, olhava sério. O ruivinho se tremia todo e continuava em seus pensamentos. Porque ele não está assustado. Ele erguia seu cajado, preparando-se para atacar, e falava: Fedelho, você vai morrer. Mais um passo e eu te mato. Lin continuava caminhando lentamente em direção ao ruivinho. Zhao Jin, enfurecido, convocava seus subordinados e falava: Matem ele. Ele formava uma barreira de proteção e falava: Um Zé Ninguém nível 12 como você não vai conseguir quebrar meu escudo, nem se eu ficar parado e te deixar bater nele. O esqueleto de Lin avançava com tudo. Com apenas um balanço de sua espada, o esqueleto trincava a barreira do ruivo. Ele olhava chocado e pensava: Que tipo de criatura invocada é essa? Por que ele é tão forte? O meu escudo devia aguentar pelo menos 5 golpes de um profissional do mesmo nível. Agora, no máximo, ele só aguenta mais um ataque. Lin ativava sua habilidade de ataque frenético e o esqueleto avançava, desferindo o golpe final que quebrava o escudo de Zhao Jin. O ruivo, desesperado, usava sua última habilidade, Anel de Repulsão de Fogo. Zhao Jin caía sentado, enquanto um aventureiro avançava contra o esqueleto de Lin. Mas era o aventureiro que levava o prejuízo. Ele saía voando, enquanto o esqueleto avançava contra o ruivo. O ruivo viu o avanço do esqueleto e alertava seus companheiros: Matem o invocador. Se matarmos ele, essas coisas vão desaparecer. Zhao Jin ergue seu cajado e ordenou que todos formassem suas posições. Em seguida, ele gritou para que todos atacassem. Zhao Jin aprimorava os atributos de seus aliados: força aumentada, agilidade melhorada, espírito fortalecido e velocidade elevada. Lin Moyu continuava avançando, enquanto Zhao observava com um sorriso confiante. Nossa guilda é extremamente experiente e sabe trabalhar em equipe. A guilda Dinastia é invencível. Nesse momento, Lin se virou para 2 aventureiros e ordenou que se afastassem. Eles entenderam a situação e obedeceram imediatamente. Lin Moyu então lançou seu olhar para a guilda Dinastia, emanando uma aura sinistra, e ele exclamou: Chama da alma. Um arqueiro com seus atributos aprimorados mirou em Lin, mas num piscar de olhos, o aventureiro teve sua cabeça consumida por fogo. Uma Amada tentou curá-lo, mas era inútil. Ela ficou aterrorizada ao perceber que seu companheiro já estava morto, sem que ela sequer notasse. Zhao Jin não conseguia entender o que estava acontecendo e se perguntava: Nossa guilda será realmente exterminada por uma única pessoa? Os guerreiros esqueletos avançavam a toda velocidade, enquanto Lin caminhava lentamente. Um escudeiro se posicionou na frente dos esqueletos e ordenou que todos atacassem juntos. Ele ergue uma barreira, mas Lin utilizou sua habilidade de ataque frenético. Com apenas 2 golpes, a barreira começou a trincar e o esqueleto avançou, destruindo-a completamente. O suporte ficou paralisado, sem conseguir se mover. O escudeiro pediu ajuda, mas seus companheiros já estavam em chamas por causa da chama da alma de Lin. Zhao, vendo a carnificina provocada pelos esqueletos de Lin, pensava: Acabou? Nossa formação está desmoronando. Ele ficou aterrorizado ao ver seus companheiros sendo massacrados e gritou: Corram, esse desgraçado não é humano. O esqueleto de Lin ergue sua espada e Zhao Jin apenas observava impotente. Lin então declarou: Não há para onde fugir. Em seguida ele exclamou: Explosão de cadáver.
O esqueleto golpeou Zhao Jin com força total, lançando-o para longe. Lin então pensava: depois de ser aprimorado pelo meu talento, o dano aumentou para 100% da vida dos inimigos. A vida de um cavaleiro é uma das melhores entre as profissões. Várias explosões ocorriam no local e todos os membros da guilda dinastia foram eliminados. Lin, continuando divagando, concluiu: se o dano é 100% da vida deles, não deve haver mais ninguém vivo. Um aventureiro corria em direção a Zhao Jin, prestes a explodir. O companheiro dele explodiu na sua frente, espalhando sangue por todos os lados. E ele caiu no chão, aterrorizado, mas ainda vivo. Lin observou, ergue a mão e o faz explodir também. Sangue espirrava no rosto de Lin, mas ele saía da dungeon limpando. Sem olhar para trás, ele exclamou: explosão de cadáver. Duas explosões sinistras ocorreram e um aventureiro que assistia a tudo contou: ele exterminou todos da guilda dinastia. Não sobrou nada, nem mesmo os cadáveres. Isso é uma aniquilação completa. Ele olhava para o seu companheiro e continuava: a guilda dinastia não vai deixar isso barato. O que devemos fazer? Eles vão nos caçar um a um. Meia hora depois, o líder da guilda saía da dungeon sem conseguir o núcleo do Rei Goblin. Um dos aliados perguntou: líder, onde estão os Zhao Jin e os outros? Todos desapareceram. Uma mulher de peitos volumosos comentou que não havia mais ninguém ali. O líder, intrigado, começou a pensar: o que está acontecendo? Zhao Jin nos deixou aqui? Outro membro da guilda, um loiro e bem vestido, observava que algo estava de errado. Como um grupo tão grande desapareceram sem deixar vestígios? Com as habilidades de Zhao Jin, eles deveriam ser os mais fortes nesta área. Houve uma batalha aqui? Se sim, porque não há sinais disso. Ele colocava as mãos nos bolsos e sugeria: pode ser perigoso, vamos embora. Uma hora depois, Lin estava diante do Rei Goblin novamente. Ele o derrotava com uma facilidade tremenda. Após o rei ser eliminado, uma mensagem apareceu: Rei Goblin eliminado, 40.000 de experiência obtida, arma nível bronze obtida, livro mágico do Rei Goblin obtido, núcleo de monstro de baixo nível obtido. Lin segurava o livro em suas mãos e pensava: parece que o núcleo do Rei Goblin não dropou novamente. Vou esperar até chegar à Academia Xiaojing e encontrar um alquimista para fazer o Anel do Rei Goblin. Livro mágico do Rei Goblin, nível bronze, espírito mais 10, físico mais 10, poder de ataque mágico mais 3%. Pode ser usado a partir do nível 2. Esse livro vai ser útil para minhas habilidades Chama da Alma e Explosão de Cadáver, mas é inútil para os guerreiros esqueletos. Os pontos de experiência estão ficando difíceis de acumular. Não vou chegar ao nível 14 na próxima dungeon. Se eu quiser alcançar o nível 15, vou ter que fazer essa dungeon mais umas 2-3 vezes. No máximo, posso fazê-las 5 vezes e atingir o nível 16. Já no nível 13, Lin mirava o próximo nível. Ele se dirigiu ao portal refletindo: é um pouco abaixo do que eu queria, mas deve ser o suficiente para entrar na Academia Xiaojing. Ao chegar ao portal, ele falou: teleportar. Lin saía da dungeon ainda pensativo. Todo mundo já fugiu? Era de se esperar. E embora foi a melhor escolha para eles. A dungeon está em recarga. Vou voltar amanhã. No dia seguinte, Xiaoshui chegava à dungeon. Ela estava no nível 10 e planejava completá-la. No entanto, ao chegar, viu Lin passando com seus esqueletos. Ela ficou boquiaberta e murmurou: é o Lin Moyu? Ele é o único que pode invocar essas criaturas aqui, um necromante. Ele vai entrar sozinho. Não acredito que ele já consegue fazer isso por conta própria. Mas eu também sou uma maga elemental rara. Vai ser fácil encontrar uma equipe. Eu não vou perder para você. 45 minutos depois, Lin começou a liberar uma grande quantidade de poder das mãos e disse: hora de acordar. Mais uma vez, Lin derrotou o Rei Goblin e obteve o equipamento nível bronze. E ele murmurava para si mesmo que não queria fazer aquilo, mas precisava subir de nível. Depois de 12 horas, ele retornou e, como das outras vezes, derrotou o rei. Dessa vez, ele conseguiu o cetro do rei, que lhe concedia espírito.
físico e poder de ataque mágico. O item pode ser usado a partir do nível 12. Nesse momento, Lin atingia o nível 14. Após sair da dungeon, ele esperava que ela carregasse e divagava. Agora eu tenho 76 guerreiros esqueletos. E meus atributos aumentaram para 2.300, mas que pena que não pode melhorar as habilidades dos esqueletos. Nesse momento, alguém chamou por Lin. Ele se virou e viu que era Xiaxue. Lin se perguntava se ela também estava na dungeon. Xia, com um tom sério, perguntou: Lin Moyo, qual vai ser o nível agora? Ele respondeu que estava no nível 14 e Xia ficou surpresa. Ela, que estava no nível 11, ficou chocada. Minha equipe está exausta depois de fazer a dungeon 2 vezes e mal conseguimos chegar ao nível 11. Na dungeon inicial, ele era nível 7 e eu nível 5. Como agora estou no nível 11 e ele no 14, a diferença está cada vez maior. Então ela se virava murmurando: eu não vou perder para você. Lin observou ela indo embora e comentou: ela não acabou de sair porque está procurando outra equipe para entrar de novo. Não me diga que ela não tem recargas. Uma hora depois, Lin ainda estava no mesmo lugar e viu Xiaxue novamente. Ela estava procurando outra equipe para entrar na dungeon mais uma vez, determinada a alcançar Lin. Ela olhou para ele e disse: eu não vou perder para você. Um grupo de aventureiros estava procurando por um mago e Xiaxue imediatamente se ofereceu, afirmando que era uma maga elemental nível 11. Meia hora depois, exausta, ela voltou até Lin e anunciou que finalmente tinha alcançado o nível 12. Lin, ao ver o cansaço dela, perguntou: você está cansada? Sim, não vou mover um dedo sequer pelo resto do dia, respondeu Xia irritada. Por quê? Perguntou Lin curioso. Por quê? Ela exclamou furiosa. Você ainda tem a cara de pau de perguntar? Depois de viver a sua sombra por tantos anos, eu definitivamente vou te ultrapassar dessa vez. Lin colocou a mão no rosto e murmurou: só por isso? Ele ainda refletia: se eu soubesse disso antes, teria dado o primeiro lugar a ela. Xia, determinada, olhou diretamente para Lin e afirmou: claro que não é só isso. Eu ainda quero entrar na Academia Xiajing. Você também não quer ir para lá? Deve entender. Lin observou as palavras dela e respondeu: é necessário ser ao menos nível 15 para fazer o teste da Academia Xiajing e nível 16 para ter mais chances. Na velocidade atual dela, alcançar o nível 15 vai ser muito difícil. Ele olhou para ela e sugeriu com seriedade: você deve tentar o nível pesadelo, vai subir de nível muito mais rápido dessa forma. Xia se surpreendeu com a firmeza de Lin e respondeu: você está brincando. Equipes de elite são difíceis de encontrar, porque só aceitam profissionais de nível 16 ou 17. Eu sou apenas nível 12, então ninguém me quer. É por isso que eu só consigo fazer o nível normal. Ainda assim, se eu me esforçar, devo alcançar o nível 14 e talvez até o 15. Lin olhou seriamente para ela e perguntou: como você conseguiu ignorar o tempo de recarga da dungeon? Ela se levantou e perguntou: você não sabia? Surpresa por Lin desconhecer algo, ela provocava: então no fim das contas, tem algo que você não sabia, hein? Se você pedir com jeitinho, eu te conto. Lin ficou envergonhado, sem saber o que responder. Percebendo que ele não diria nada, ela continuou: ah, que chato, você não sabe nem brincar. Dizem que os pensamentos de um mago são os mais lúcidos, mas você está sendo um idiota. Aqui, este é o item de recarga, é o que me permite reiniciar a recarga da dungeon. Lin pegou o item e uma mensagem apareceu: talismã de recarga iniciante, uso 3 de 10, pode reduzir a recarga de uma dungeon, inefetivo em dungeons acima do nível 20. Lin observou o objeto em suas mãos e refletiu: então, existe algo assim? Xia notou sua surpresa e disse: agora você entende? Meu pai parecia bem triste quando me deu isso. Lin perguntou se o item era muito caro e logo em seguida pensou: parece que não vou conseguir usar esse talismã. Frustrada, Xia continuou: além das minhas recargas, preciso fazer a dungeon pelo menos umas 9 vezes até chegar ao nível 15, mas tenho que usar todas as 7 tentativas em 2 dias. Meu Deus,
Deus, eu estou exausta. Lin apenas observava suas frustrações e então se virou para ela e sugeriu: podemos formar uma equipe, assim você alcança o nível 15 mais rápido e eu cuido do resto. Xia absorvia as palavras de Lin. Surpresa, ela pensou: como eu pude esquecer que ele pode concluir a dungeon sozinho? Mais experiência com 2 pessoas e eu nem precisaria fazer nada. Mas se eu fizer isso, significa que eu nunca vou superá-lo? Com um sorriso no rosto, ela aceitava. Certo, vou aceitar sua oferta. Vamos formar uma equipe e compartilhar o talismã de recarga. Enquanto ela olhava para Lin, ela refletia: se eu não conseguir alcançá-lo agora, da próxima vez, com certeza vou ultrapassá-lo. Lin disse para ela descansar, pois em 2 horas entrariam na dungeon novamente. Ela concordou e foi dormir para recuperar suas forças, enquanto Lin meditava para restaurar seu espírito. 2 horas se passaram e ambos caminharam até a entrada da dungeon. Lin, já com seu guerreiro esqueleto, entrou. Em seguida, Xia entrou, ativando o talismã. Lin escolheu a dificuldade pesadelo, o que deixou Xia chocada. Ela olhou surpresa para Lin e perguntou: Lin, espera, por que você escolheu a dificuldade pesadelo? Ao entrarem na dungeon, viram vários goblins caminhando. Xia olhou para os monstros à sua frente e disse: os atributos deles são tão altos, é mesmo a dificuldade pesadelo. Lin Moyu, você escolheu o nível errado? Lin, sério, apenas pediu para ela ficar perto dele. Assustada, Xia insistiu: Lin Moyu, você está maluco? Nós vamos morrer. Apesar do medo, ela permaneceu ao lado dele pensando: com certeza ele vai rir de mim se eu fugir agora. Os esqueletos de Lin continuaram a matar os monstros. O Rei Lobo apareceu e Xia, apavorada, refletiu: esse é o Rei Lobo da dificuldade pesadelo? Ele é o dobro do tamanho da normal. Lin jogou o corpo de um goblin ao ar e, utilizando sua habilidade explosão de cadáver, derrotou o Rei Lobo em segundos. Xia ficou chocada ao ver que sua experiência subiu 30% instantaneamente. Várias explosões aconteceram e ela, perplexa, exclamou: que diabos é isso? Você fez a dungeon assim? Morreu? Assim? Ela se lembrava de como sua equipe anterior lutou por 20 minutos para derrotar o Rei Lobo, mas Lin o matou em menos de 1 minuto. Os dois avançaram rapidamente até chegar ao Rei Goblin. Xia, surpresa, comentou: não faz nem 10 minutos que entramos e já estamos diante do chefe final. Minha equipe anterior precisava de pelo menos 1 hora para chegar até aqui. O Rei Goblin avançou em sua direção, mas Lin, com sua explosão de cadáver, derrotou o chefe com apenas um golpe. Ele subiu para o nível 15, enquanto Xia ainda estava no nível 12, com 70% de progresso, olhando para ele entristecida. Ah, a diferença entre nós está ficando maior. Então, uma notificação surgia: eliminou o Rei Goblin, 25 mil de experiência obtida, arma nível bronze, espada longa do Rei Goblin, núcleo do monstro de baixo nível obtido. Ela escolheu os itens e comentou: uma espada longa, pena que não é o cetro. Você quer o cetro? Lin confirmou e ela continuou: o cetro do Rei Goblin é a arma de mago mais forte até o nível 20. Mesmo que tenha alguns no mercado de troca, eu não quero pedir dinheiro ao meu pai. Lin pegou o cetro e jogou para ela, junto com o livro mágico do Rei Goblin, deixando Xia impressionada. Em silêncio, ela pensou: nunca vi ele usar o livro mágico. Talvez seja insignificante para ele. Lin Moyu, profissão, necromante único, nível 15, 8%, força, 200, agilidade, 200, espírito, 800 mais 20, físico, 200 mais 20. Lin olhou para o corpo do Rei Goblin e divagou: como esperado, juntar os monstros e usar a explosão de cadáver é o método mais rápido. Se fizermos isso mais 5 vezes, subirei até o nível 16, mesmo dividindo a experiência. Ele se abaixou e, tocando na cabeça do rei, ele falava: desculpe, mas você vai ter que morrer mais 5 vezes.
Xia, se aproximando, comentou: não precisa falar com o chefe, ele não vai entender. Lin, ainda olhando para o rei, a respondeu: eu só quero falar, não importa se ele vai entender ou não. Ela observava ele partir e pensava: quem pediria desculpa para um chefe tão seriamente? Ele não está aqui só para matarmos ele? Xia sorriu, lembrando de como Lin era fofo. Os dois recarregaram o tempo da dungeon e concluiu a masmorra mais 4 vezes. Com um sorriso, Xia disse: ainda temos 1 dia e meio antes do grande exame. Podemos fazer a dungeon mais 2 vezes. Se eu chegar ao nível 15, vai ser fácil passar no exame. Lin, idiota, você vai subir de nível de novo? Por que não tenta se tornar o campeão? Curioso, Lin perguntou: campeão? Por quê? Então, Xia explicava: você ganha muitos pontos ao se tornar campeão. E isso é extremamente útil na academia Xiaojing. Mas o mais importante é que você ganha a chance de entrar no seminário de criação. Que tipo de seminário é esse? A academia Xiaojing está cheia de elites. O seminário está repleto de talentos no auge do poder. Ouvi dizer que o sênior Su Quanxing, o único da cidade de Shihai, está lá. Você tem a chance de se tornar o segundo. Aposto que o diretor Nu vai sorrir até nos sonhos. Xia olhava para Lin enquanto refletia. O método de conclusão desse cara é algo jamais visto antes. Se não ele, quem mais vai poder entrar no seminário? Lin absorvia as palavras de Xia e pensava: se houver uma chance de entrar no seminário, vou tentar. Minha irmã está na academia Xiaojing, então eu tenho que entrar também. A cena mudava para Gao Yang, que tentava se juntar a uma equipe, mas ninguém o aceitava, pois ele ainda estava no nível 11 e não era capaz de tancar uma equipe normal. Lin pediu a Xia que o chamasse Gao para se juntar à equipe. A narrativa então mudava para o QG da Guilda Dinastia. Um homem com uma expressão séria dizia: seu cérebro caiu da cabeça? Por que diabos você pensou em restringir as dungeons? Você acha que o país e a associação estão ali apenas para enfeite? Se você quer morrer, não arraste a guilda com você. Fique na sede e não vá a lugar algum por enquanto. De qualquer forma, você está no nível 16, então deve esperar o início do exame. O loirinho, bem vestido, respondia preocupado: então o que vamos fazer sobre Zhao Jin e o resto? O diretor, já sério, dizia: já mandei pessoas para investigar. Você não vai precisar mais se preocupar. Para alguém conseguir fazer várias pessoas desaparecerem sem deixar vestígio, sua força é muito maior do que você pode imaginar. Ele se perdia em seus pensamentos e divagava. Será que existe alguém disposto a confrontar a guilda Dinastia? Lin e Xia haviam completado a dungeon no nível pesadelo várias vezes. Quando faltava poucas horas para a dungeon fechar, eles chamaram Gao Yang, que estava desesperado para entrar em uma equipe, mas ninguém o queria. Como cavaleiro de nível 11, ele não tinha capacidade para tancar. Porém, Lin instruiu Xia a convidá-lo para a equipe. Lin e Xia se aproximaram de Gao, que imediatamente os questionou, insinuando que eles estavam juntos. Xia, irritada, mandou ele se calar ou o jogaria pelos ares. Gao pediu desculpas apressadamente e Xia disse: não perca mais tempo procurando uma equipe. Venha conosco. Assim que nosso tempo de recarga acabar, nós vamos te levar ao nível 12 antes dos exames. Gao, agradecido, disse que eles eram sua salvação, já que a academia que ele desejava só aceitava candidatos de nível 12. Então Xia o respondeu: pare de agir de maneira estúpida. Então Gao a respondia com entusiasmo: não se preocupe, senhora Xia, vou seguir todas as suas ordens. Se você mandar eu ir para o leste, eu vou para o leste. Se você me pedir para fingir de morto, eu definitivamente farei isso. Irritada, Xia mandou ele calar a boca, enquanto pequenas chamas começavam a brilhar em suas mãos. Gao, ainda tentando quebrar o gelo, perguntou quanto tempo faltava até a recarga reiniciar. Xia, claramente irritada, falava: daqui a 10 horas.
Gao então sugeriu que Xia descansasse, enquanto ele caçava monstro para subir de nível. Virando-se para Lin, ele falou: boa sorte, Moyu. Estou torcendo por você. Mais cedo ou mais tarde, você terá Xia. Ao ouvir isso, Xia lançou uma bola de fogo em direção a Gao, que saiu correndo. Lin, observando a cena, comentou que Gao apenas gostava de provocar. 10 horas depois, os três se dirigiram à entrada da dungeon. Lin escolheu novamente o nível pesadelo, o que fez Gao perguntar o motivo. Xia, sem paciência, mandou ele ficar em silêncio e apenas o seguir. Quando entraram, Gao ficou apavorado com o nível dos monstros. Xia, percebendo o medo do garoto, pensou: finalmente, parece que não sou só eu que reajo assim. Gao, desesperado, se aproximou de Xia, que imediatamente perguntou por que ele estava tão próximo. Gao explicou que, se ele levasse até mesmo um arranhão, poderia morrer, já que não tinha atributos suficientes para tancar monstros daquele calibre, mesmo sendo um cavaleiro. Ao chegarem ao boss final, Lin derrotou o Rei Goblin com apenas um golpe de sua habilidade, explosão de cadáver. Gao ficou incrédulo ao ver o boss cair morto tão facilmente. Como uma criança mimada, Gao se agarrou à perna de Lin, pedindo para ser levado em futuras dungeons. Xia, irritada, mandou ele ter um pouco de honra, considerando que ele era um cavaleiro. Gao, ainda agarrado à perna de Lin, qual é o sentido de agir como um cavaleiro, com você por perto? O que um cavaleiro deveria fazer? Lin o mandou soltar sua perna, garantindo que o levaria em futuras dungeons. Então Lin começou a refletir: mais uma dungeon e atingirei o nível 16. Xia Shui chegará ao nível 15 e Gao Yang ao nível 12. Depois disso, será o exame. A cena então alterna para Shihai. Na divisão da cidade de Shihai, o diretor Lu observava o retorno dos alunos. Ao seu lado, uma senhora comentava: amanhã é o exame. Fico curiosa para ver como tudo vai terminar. Um velho chinês, ao ouvir isso, perguntou: diretor Lu, ouvi dizer que os dois gênios da escola pretendem ir para a academia Xiajing. Lu, com um olhar fixo no horizonte, respondeu: sim, Lin Moyu e Xia Shui tentarão a academia Xiajing. Segundo os padrões do ano anterior, apenas aqueles que atingiram o nível 15 terão uma boa chance. Já os que chegaram ao nível 16 certamente entrarão. Atingir o nível 15 já é difícil, mas o nível 16 é um desafio monumental. Na academia de Shihai, além de Su Quanxing, apenas a irmã de Lin Moyu conseguiu alcançar o nível 16. Lu se perdia em seus pensamentos e divagava. Um é o irmão de Lin Mohan e a outra é o orgulho da família Xia. Talvez os dois façam um milagre. Nesse momento, o velho chinês observou alguém se aproximando. Era Xu Zhen, espadachim de nível 12, e Wan Ming, arqueira de nível 13, chegaram. Lu, preocupado, perguntou por que Xia Shui, Lin Moyu e Gao Yang ainda não haviam retornado. Então ele começava a refletir: será que algo aconteceu com eles? Finalmente, os três surgiram no horizonte. Ainda distante, Lu não conseguia ver seus níveis. Ao se aproximarem, os níveis foram revelados. Gao Yang, cavaleiro de espada e escudo, nível 12. Xia Shui, maga elemental, nível 15. E Lin Moyu, necromante, nível 16. Com uma aura sinistra ao seu redor, Lin vinha sério. O diretor Lu ficou chocado ao ver Lin Moyu. Então ele falava: ele está um nível acima de Xia Shui, isso é insano, eles devem ter feito dungeon sem parar. Olhem para as armas deles, tanto a espada e o escudo de Gao Yang quanto o cetro de Xia são do Rei Goblin. As taxas de dop são extremamente baixas, eles realmente trabalharam duro. Na manhã seguinte, Lin caminhava pelos corredores da escola refletindo: meu espírito está completamente recuperado, meus esqueletos agora possuem 2.500 pontos de atributos. Lin Moyu, necromante único, nível 16, força 220, agilidade 220, espírito 900 mais 20,
Físico 220 mais 20. Equipamento: livro mágico do Rei Goblin, manto da sabedoria, espaço de invocação 100/160, guerreiros esqueletos 100, talento, bênçãos gerais nível 2, único, habilidade passiva, transferência de dano, habilidades ativas, chama da alma nível 16, invocar guerreiros esqueleto nível 16, explosão de cadáver nível 1. Gao Yang chamava por mim, o que fazia sentir um pouco desconfortável. Xia observava os dois, perguntou a Lin se ele estava confiante. Lin respondeu que sim, e Xia, animada, declarou: então nos encontramos na academia de Xiajing. Lin, sorrindo, respondeu: combinado. Sen então ia para um grande salão, onde o diretor Lu entregou uma pedra de teletransporte a cada aluno e explicou: esta é uma pedra de teletransporte, quebre-a ou use seu espírito nela para ser enviado ao local do exame. Lembre-se, priorize a segurança. Suas vidas são o mais importante. Agora, podem ir. Lin foi teleportado para o centro de exames de Jiangning. E ao chegar lá, ele pensou: há mais de 10.000 pessoas aqui. Então, a voz do avaliador ecoou pelo local. Torre de teste ativada. Sigam as regras. A violação resultará em desqualificação imediata. Cada profissional enfrentará testes diferentes. Profissionais de combate terão batalhas, enquanto os de suporte enfrentarão diversas situações. Após o teste básico, vocês terão 3 níveis de dificuldade para escolher: normal, pesadelo e inferno. Cada nível oferece resultados e recompensas diferentes. Lin, enquanto se preparava para entrar na torre, pensou: a torre de teste é como uma dungeon. Seremos enviados a locais diferentes, de acordo com nossas profissões. Ao entrar na dungeon, um dos examinadores dizia: é essa nova profissão que a cidade de Shihai relatou? Necromante? Pelas informações que eles deram, deveria ser um mago do tipo invocação. Espero que essa nova profissão não nos decepcione. Vamos classificá-lo como mago raro. Primeiro, envie monstro de tipo mago, 2 níveis acima dele. Um monstro vinha caminhando até Lin. Lin apenas tinha que eliminar o lobo orc mago. O monstro rugia. Então, uma contagem regressiva começou. Quando ela chegou em 0, Lin usava sua chama da alma e o monstro já caía morto em menos de um segundo. Lin Muyu mostrou que estava em um nível completamente superior. Não era qualquer monstro que seria capaz de feri-lo. O examinador olhava chocado, pois Lin gastou 0,1 segundo para eliminar o monstro. Foi um abate instantâneo. Um dos examinadores principais, Ning Xuanfeng, dizia: ouvi falar que é uma classe nova, me mostre. Um homem chocado com o feito de Lin respondia: o que devemos fazer? Ele matou o monstro instantaneamente, não podemos julgar a habilidade dessa classe. Ning, observando a discussão, disse: é um necromante? Se é uma profissão rara, não conseguiremos testar sua força. Faça de novo, com a dificuldade de classe lendária. Um dos examinadores olhava para Ning e falava: fazer isso não seria injusto com Lin? Ning, com um sorriso, retrucou: está tudo bem, já que ele matou instantaneamente na primeira vez, vamos dar a ele 100 marcos primeiro. Se ele passar na segunda rodada, eu pessoalmente darei a ele mais 1000 marcos. O examinador dizia que sim e uma mensagem aparecia para Lin: por favor, avance para o segundo exame. Mate o monstro à frente. Mago lobisomem, nível 20. Um lobisomem surgiu diante de Lin, preparando-se para atacar com seu cajado. Nesse momento, Lin utilizou sua chama da alma. A cena cortava para a torre, onde os examinadores surpresos comentaram: o quê? Outra morte instantânea? Isso está no nível de uma classe lendária. Ning, impressionada, afirmou: não há necessidade de mais testes. Vamos direto para a segunda rodada. Então, os resultados da primeira rodada são anunciados. Exames de combate finalizados: 10.672 avaliados, 5.220 classificados. Xia Shui, analisando os resultados, via que estava em terceiro lugar, enquanto Lin estava em primeiro. Então ela pensava: eu sabia que aquele cabeça dura ficaria em primeiro lugar, mas 0,1 segundo é ridículo demais, não é? Mas
mas não vou me render. Wang Jian, irritado por estar em segundo, dizia: os avaliadores estão errados. Não tem como alguém matar o monstro em 0,1 segundo. Enquanto isso, Lin observava seu resultado e comentava: Acho que foi longe demais. Então o examinador anunciava: A segunda rodada de combate começou. Os avaliados podem escolher sua própria dificuldade. Aviso, esta rodada pode causar lesões. Se estiverem em perigo, gritem "Pânico" e o exame será interrompido. Tempo da prova: 30 minutos. Escolha a dificuldade: monstro normal, 1 ponto. Monstro pesadelo, 3 pontos. Monstro infernal, 5 pontos. Então Lin começava a refletir: Parece que estamos competindo para ver quem mata mais monstros em 30 minutos. Wang Jian, um guerreiro de raiva nível 16, confiando em sua grande espada, escolheu a dificuldade infernal. Então ele dizia: Matar um monstro de nível infernal vale como matar 5 monstros normais. Mesmo que ele tenha ficado em primeiro na primeira rodada, nunca vai me vencer agora. Xia Shui, optando pela dificuldade normal, pensava: magos elementais não são bons em combate corpo a corpo, mas ganham em quantidade. Os examinadores comentavam entre si: o guerreiro da raiva é uma classe poderosa, ele deve se sair bem. Os magos elementais são bons em danos de explosão, mas fracos em combate corpo a corpo. Aquela jovem foi esperta ao escolher a dificuldade normal. E o necromante? Qual será a escolha de Lin Moyu? Lin, com um sorriso audacioso, declarou: Eu escolho a dificuldade infernal. A cena mudava para Lu e os outros professores. A velhinha comentava: Ailton, você tirou uma sorte grande. Se Lin Moyu se tornar o campeão provincial, você vai para o céu. Um monstro surgia diante de Lin, um lobisomem guerreiro. Lin, sério, emanava um poder e ordenava seus esqueletos a avançarem. Em um piscar de olhos, ele eliminava o inimigo com facilidade. Os examinadores ficaram surpresos e falavam: isso é mais forte do que qualquer invocação de todas as classes de invocações que vimos. Ele pode invocar 2 deles? Esta nova classe é muito mais forte do que eu pensava. Enquanto os outros participantes lutavam, Lin estava sentado comendo uma batata que tirou do bolso, enquanto seus esqueletos continuavam a matar os monstros. Ning Xuanfeng observava e dizia: Este jovem é interessante. Wang Jian, exausto de enfrentar tantos monstros, ofegava e dizia: Finalmente acabou. Matei mais de 50 monstros. Esta dificuldade infernal não é fácil. Dessa vez, o primeiro lugar é meu. Mas ao ver o resultado, ficou chocado. Isso é impossível. Como a pontuação dele é tão alta? A taxa de aparição dos monstros é de a cada 5 segundos. No máximo, 12 monstros por minuto. Como ele matou 301 monstros? Os examinadores, impressionados, comentavam: Nunca medimos a força real dele. A quinta rodada certamente revelará seus limites. No terceiro exame, Lin escolheu novamente a dificuldade infernal. Dessa vez, é um combate individual com o chefe, para testar nossos limites. Lin enfrentaria o lobisomem capitão nível 15. Lin, analisando o oponente, disse: Este é o chefe de um nível infernal, não se compara aos monstros da mina de Shihai. O Wang Jian e Xia Shui também enfrentaram seus desafios, enquanto Lin, com um ataque frenético, derrotava o lobisomem capitão em segundos. Um examinador exclamava: Outra vez morte instantânea? E usou uma habilidade? Que tipo de invocação é essa? De novo e de novo. Esse Lin Moyu foi longe demais. Sinto que nunca medimos sua força. Espere a quinta rodada. Se ele quer ser o campeão provincial, tem que passar da quinta rodada. Não acredito que a quinta rodada possa medir sua verdadeira força. Lin, observando o placar de pontuação, via que Gao Yang também estava trabalhando duro para entrar na sua academia. Nesse momento, o examinador anunciava: Em seguida, será a quarta rodada de testes. A quarta rodada aumentará muito a dificuldade, assim como o perigo. Você ainda pode optar por continuar ou desistir. Com seus resultados atuais, entrar nas 100 melhores academias do Império não é mais um problema. Como ninguém escolheu desistir, respeitaremos suas escolhas. As regras da quarta rodada são as seguintes: todos vocês enfrentarão 10 ondas de ataque de monstros. Haverá 10 monstros em cada onda, 100 monstros no total. A próxima onda de monstro aparecerá. Não importa se você eliminou a onda anterior ou não. A última onda será liderada por monstros de nível chefe. Você passa a se matar todos eles. Cada monstro lhe dará 10 marcos.
Depois de eliminar todos, sua pontuação será multiplicada para um total de 2.000 pontos. Os mortos-vivos surgiam e os avaliadores observavam Lin. Vamos ver como você enfrenta isso. Limoyo vai entrar em pânico desta vez ou não vai? A melhor maneira de lidar com o invocador é eliminando o próprio invocador. E eu acho que esta rodada de testes ainda não o desafiará. No entanto, Lin, com um poder assustador emanando de seu corpo, invocava uma legião de guerreiros esqueletos. Observando os monstros avançando, ele sorri confiante e ordena: "Vamos nos aquecer, meus guerreiros." Primeira onda de monstro avançando em direção a Limoyu. Ele invoca 3 guerreiros e seus esqueletos partem para o ataque. Lin usa sua chama da alma e junto com seus guerreiros esqueletos eliminam vários monstros de uma vez só. A cena corta para a sala de monitoramento, onde um ancião comenta: Ele invocou um terceiro monstro? Desgraçado! Por que só foi invocar mais um agora e não antes? O que ele estava escondendo? Será que estava ocultando seu verdadeiro poder? Não faz sentido! Após eliminar todos os monstros, Lin bocejava e pensava: que prova chata! Até as minas de Shihai são mais interessantes que isso. O ancião continua desapontado com os outros participantes. Ele não é nada de interessante. Não há nada mais nesse garoto. Melhor assistirmos a outro. A cena então muda para Xiaxu, que usa sua habilidade Caminho de Fogo enquanto pensava: ataques em áreas são pontos fortes dos magos elementais. Eu vou conseguir. Eu sei que vou. Várias pessoas assistiam às lutas dos participantes e alguns alunos comentavam: que medo, tem muitos monstros lá. Ainda bem que eu desisti. Aquele Limoyu é incrível. Os esqueletos dele matam os monstros super rápidos. Gao Yang, ao ouvir os elogios, diz para os garotos: Limoyu é meu chefe. Ele é incrível mesmo. Deixa eu contar sobre a vez que ele solou uma dungeon de nível pesadelo. Um garoto responde que solar uma dungeon em nível pesadelo é impossível, enquanto o outro acusa Gao de estar mentindo. Observando os combates atentamente, Gao comenta: só restam 5 participantes no exame. Esse tal de Feng Xiu finalmente começou a mostrar sua verdadeira força. Ele é um espadachim sagrado de nível 15 e veio de uma família de espadachins. Então deve ter guardado sua energia para as rodadas finais, onde os pontos são mais importantes. Alguém, olhando outras lutas, começava a comentar: olha o Wang Jihão, está usando o modo Berserk. O Wang grita enquanto ativa sua habilidade especial e uma mensagem surge explicando a sua habilidade. Berserk. Por 5 minutos, força e constituição aumentam em 500%. Porém, a agilidade é reduzida. Após o efeito, o usuário entra em um estado de fraqueza por 30 minutos. O Wang avança com tudo, eliminando um monstro após o outro. A cena volta para Lin, que desanimado pela falta de desafio pensa: essa foi a última onda de monstros. Finalmente. Então, o Cavaleiro Guardião anunciava: a 4ª rodada do exame está encerrada. 5 candidatos estão qualificados. Os resultados serão exibidos agora. A pontuação total de Limoyu é 3.605. Zuon Mei tem 2.470. Xiaxu 2.270. Wang Jihão 2.265. E Feng Xiu 2.200. Os alunos olham para o placar e comentam: só 5 pessoas passaram? Será que alguém vai conseguir superar a 5ª rodada? Se a 4ª rodada foi tão difícil, nem consigo imaginar como será a próxima. O Wang, exausto por causa do modo Berserk, diz: como esperava, a 5ª rodada decidirá o verdadeiro vencedor. Xiaxu, cansada e toda arranhada, comenta: estou no top 5. Isso deve ser o suficiente para entrar na Academia Xiajing, não é? Zhao Mei, determinada, fala confiante: Academia Xiajing, espere por mim. Sem dar tempo para descansar, o cavaleiro anuncia: sei que todos querem entrar na Academia Xiajing, mas não pense que podem descansar. Mesmo no top 5,
vocês ainda podem ser eliminados caso não tenham uma boa performance na quinta rodada. Continue se esforçando para conseguir pontos. Ouçam as regras da quinta rodada. Todos vocês serão teleportados para o espaço especial da campanha. Nesse espaço, monstros serão invocados continuamente. Haverá mais de 100 na primeira horda, incluindo monstros de elite e chefes. Quanto mais rápidos vocês matarem, mais rápido os corpos desaparecerão, permitindo que se tornem mais fortes. Encontrem seu ritmo ideal para matar e fiquem de olho nas suas pontuações. O espaço da campanha é dividido em 5 fases, cada uma com uma regra diferente de pontuação. E lembre-se, os examinadores não terão feedback visual de vocês dentro do espaço. Depois que entrarem, só poderão observar a mudança na pontuação. Se vocês tiverem alguma carta na manga, usem agora. Boa sorte! Eles são enviados para um novo local e uma mensagem aparece para todos os 5. Primeira fase, nível dos monstros, 15 pontos por abate, 50. Segunda fase, nível dos monstros, 16 pontos por abate, 100. Terceira fase, nível dos monstros, 17 pontos por abate, 200. Quarta fase, nível dos monstros, 18 pontos por abate, 400. Quinta fase, nível dos monstros, 19 pontos por abate, 800. Nem chega à área final do exame, um local onde raios e trovões ecoam sobre uma floresta sinistra e negra. Olhando para a paisagem, ele comenta: sinto uma aura de morte muito poderosa por aqui. Parece que batalhas inimagináveis aconteceram neste lugar. Será que esta rodada simula um campo de batalha real? Vários homens bestas de nível 15 notam a chegada de Lin e fogem, chamando mais criaturas para enfrentá-lo. Lin, ouvindo o som dos monstros, pensa: nível alto, mas nenhuma habilidade ou atributo especial? E eles estão chamando mais monstros com seus rugidos? O esqueleto de Lin avança e ataca um dos monstros, mas, surpreendentemente, ele não morre. Observando a criatura ferida, Lin comenta: ele não morreu com um único golpe? Parece que tem alta constituição. Se um golpe não for o suficiente, 2 devem bastar. Lin começa a avançar, enquanto seu esqueleto finaliza o monstro. Insatisfeito, Lin concentra uma quantidade absurda de poder na mão e exclama: explosão de cadáver! A cena então volta para a sala de monitoramento, onde um dos examinadores nota a mudança no placar de Lin e comenta: Lin fez alguma coisa. Ele ganhou 500 pontos de uma vez só? Ele matou 10 monstros na primeira fase de uma vez? Lin invoca mais 6 guerreiros esqueletos e ordena: atraiam os monstros restantes. Os esqueletos juntam os monstros num único ponto. Lin, com uma expressão séria, concentra uma quantidade enorme de poder na sua mão esquerda e fala: agora eles vão atacar. De cima de um pico, ele exclama: explosão de cadáver! Várias explosões acontecem e um estrondo colossal ecoa pelo ambiente. A cena retorna à sala de monitoramento, onde a pontuação de Lin sobe em uma velocidade impressionante. Um dos avaliadores, impressionado, comenta: ele está fazendo, não podemos ver nada, mas a pontuação dele aumentou em 4.500 pontos. Ele matou todos os 100 monstros? Ying Xuanfeng, olhando surpreso para os números de Lin, pensa: como ele conseguiu? É o poder de um necromante? Qual será o limite desse garoto? Lin, observando o campo sem mais monstros no chão, comenta: será que vou ter que esperar mais 1 minuto até que os monstros apareçam de novo? Nesse momento, uma chuva de bola de fogo voa em direção a Lin. Ele, surpreso pelo ataque inesperado, observava seus esqueletos se posicionarem ao seu redor para protegê-lo. Mais bola de fogo vem, mas os esqueletos bloqueiam tudo. Os responsáveis pelos ataques são magos homens-besta de nível 16. Eles continuam lançando uma chuva de chamas e Lin, animado, exclama: Finalmente apareceram. Agora é minha vez de atacar.
Os largatos rugem enquanto avançam em direção a Lin. Os esqueletos já estavam prontos para o combate, apenas esperando as ordens de seu mestre. Lin ordenou que seus esqueletos atacassem, enquanto ele emanava mais e mais poder. Os largatos humanoides não tinham chances contra as invocações de Lin Moyu. Com um olhar sério para os monstros à sua frente, ele ergue a mão e exclama: Chama da alma! Uma explosão sinistra tomou os largatos desprevenidos. Na sala de monitoramento, eles não podiam ver o que estava acontecendo diretamente, apenas as mudanças na pontuação dos candidatos. Quando olharam para a pontuação de Lin, ficaram abismados e exclamaram: aumentou mais de 6.000 pontos em um instante? Ele matou 120 monstros com um único golpe? A criatura que ele convocou já está tão poderosa e ainda possui a habilidade de dano em área? A habilidade Chama da Alma, de alvo único, é insana. Será que essa profissão já ultrapassou o nível lendário? Podem ser comparada àquelas poucas profissões de alto nível. A cena então retorna para Lin, que olhava o ambiente assustador à sua volta, e ele murmurava: a aura de morte tornou-se mais pesada. E a segunda fase? Observando os novos grupos de monstros surgirem, ele refletia: há pelo menos 40 grupos de homens-feras espalhados por aqui. No local, surgem vários arqueiros Freeling de nível 16. Lin continuava a pensar: os níveis dos monstros aumentaram e o número dele dobrou. Analisando essa dificuldade, as outras profissões provavelmente já acharão difícil avançar para a segunda fase. Mesmo que consiga, levará muito tempo, mas para mim não há absolutamente nenhuma necessidade de preocupação. Na sala de monitoramento, um dos avaliadores, percebendo que Lin estava prestes a avançar para a terceira fase, disse: na história do grande exame do Império Divino do Verão, apenas um profissional passou para a terceira fase do espaço de guerra há mais de 100 anos. Um ancião, ouvindo essas palavras, comentou: vejo que Lin tem uma grande chance. Suas habilidades são simplesmente insanas. Então o cavaleiro continuou: suspeito que ele tenha despertado seu talento inato. Se ele realmente despertou, isso é uma grande bênção para a raça humana. Um gênio que desperta seu talento logo após de receber sua profissão. Quem sabe, ele pode despertar novos talentos até mesmo durante o segundo avanço. Profissionais com talentos inatos já são raros, e aqueles com talentos duplos são ainda mais. Como podemos ter tanta sorte de encontrar um? Nesse momento, era exibido a pontuação do exame. Total de pontos: Lin Moyu, 34.605. Total de pontos: Xia Shui, 7.270. Total de pontos: Feng Xiu, 6.200. A cena então se deslocava para a capital do Império Divino do Verão, na cidade de Xiajing, mais precisamente para a Torre de Teste, corpo verdadeiro, uma das 3 torres divinas do Império Divino do Verão. Uma rajada de poder avança em direção à torre. Uma mão fantasma gigantesca surgiu para bloquear o ataque. Então, uma voz demoníaca ecoava: você pode parar isso? Um ser demoníaco apareceu tentando atacar a torre, mas seu ataque foi defendido. Dentro da torre, uma voz soou: procurando a morte? A mão gigantesca agarrou a cabeça do monstro, e o demônio, que estava apenas usando o clone, começou a dizer: isso é apenas um clone. Faça como quiser e me mate. No entanto, vocês na torre de teste... O clone não conseguia terminar sua frase, pois sua cabeça foi esmagada. 3 pessoas surgem no local da torre, começando a falar entre si. Eu não esperava que o renascimento do abismo ousasse lançar um ataque furtivo. Outro complementava: a velocidade daquela luz é muito rápida. Parece que eles vieram preparados. O alvo deles são aquelas crianças dentro do espaço de guerra. Os remanescentes do abismo haviam se infiltrado, causando tumulto no espaço dentro da torre. E o poder do abismo contaminou as regras. Um deles usou seu poder para eliminar a aura sinistra que permaneceu na torre. Então ele falava: a terra dentro da torre é originalmente dividida da essência do abismo.
porque os beneficia. Bai Yi Yuan, principal especialista do Império Divino do Verão, estava entre eles e perguntou: Quanto tempo levará para ajustar as coisas? Então, seu assistente respondia: em 1 hora tudo estará resolvido. Voltamos então ao local do exame final. Lin, percebendo algo estranho, comentou: O que está acontecendo? Por que os monstros desapareceram de repente? Nesse momento, Xia Shui apareceu correndo e chamou por Lin. Ao vê-la, ele pensou: Xia Shui? O que aconteceu no espaço de batalha? Porque encontrei outro candidato. Xia Shui se aproximou de Lin e disse que estava matando monstros, mas de repente eles desapareceram. Ela perguntou se Lin sabia de algo e ele respondeu que não. Wang Jihan, surpreso, olhou para o céu e viu um holograma de Bai Yuan. E então o holograma começou a exclamar: Crianças, eu sou Bai Yuan. Xia e Lin olhou para o holograma de Deus Bai no céu. Não entendiam por que ele apareceu de repente. Feng Shuanfeng, sem entender o que estava acontecendo, comentou: Por que Deus Bai apareceu de repente? Será que algo aconteceu no espaço de batalha? Então, Deus Bai começou a falar: Os demônios do mundo abissal invadiram o campo de batalha. O alvo deles são vocês. Estamos trabalhando duro para corrigir as regras do espaço e estimamos que levará 1 hora. Durante esse tempo, vocês devem se proteger. Não sabemos quais métodos os demônios do mundo abissal usarão para atacá-los. Mas, enquanto estivermos unidos, as forças invasoras do abismo não terão poder sobre nós. Nós, os filhos de Shenzha, não tememos a batalha, nem a morte. Wang Jihan, usando sua habilidade Berserk, exclamou: Não temam a batalha nem a morte. Não temam a batalha nem a morte. Todos os alunos reunidos começaram a gritar em unissom: Não temam a batalha nem a morte. Não temam a batalha nem a morte. Não temam a batalha nem a morte. Sim, absorvendo as palavras de Deus Bai, refletia: Até os monstros mais fracos do abismo estão no nível 70. Se o Senhor Bai disse que podemos resistir às forças invasoras do abismo, isso deve significar que esse poder não é tão forte assim. Na sala de monitoramento, uma comoção tomava conta. Todos estavam preocupados com os alunos em perigo. Ling Shuanfeng, vendo a situação, ordenou: Parem de falar e avise as pessoas lá fora. Faça com que elas não entrem em pânico. E acredite no Deus Branco. Vocês também devem acreditar. Nesse momento, uma lua ensanguentada emergiu e o céu ficava vermelho. Deus Bai, vendo os alunos entrar em pânico, declarou: Se vocês quiserem matar nossos companheiros de equipe, terão que passar por cima de todos os corpos dos nossos cavaleiros. O monstro que atacou a torre zombou: Interessante, de fato. Digno do futuro do Império Golden Shine. Mas infelizmente, todos vocês vão morrer. 1 hora é suficiente para matar todos vocês. É uma pena que eu não possa saborear seus corpos deliciosos, tá? Lin e Xia, observando os monstros ficarem mais fortes, viram um deles vindo em sua direção. Era um guerreiro orc Fermin, infectado pelo abismo, de nível 19. Vários monstros começaram a se aproximar dos alunos. Xia, temerosa, perguntou a Lin o que eles fariam. Lin, observando os monstros se aproximarem, respondeu claramente: É problemático, mas podemos lidar com isso. Notando os novos atributos dos monstros, ele refletia: Monstros de elite aprimorados? Eles não são iguais das instâncias de nível pesadelo, sendo infectados pelo poder do abismo, sofrendo mutações. Esses monstros darão experiência? Nesse momento, um dos monstros avança em direção aos alunos. O rei demônio zombando dos alunos. Assustados? Aterrorizados? Deus Bai disse que vocês poderiam vencer se eles mantivessem unidos. Com um grupo de 100, cada um de vocês só precisa enfrentar um deles.
Os alunos, ainda em pânico, se entreolham. O Wang Jian, visivelmente aterrorizado, comenta: Não dá pra vencer. Não consigo nem levantar a espada por causa da aura intimidadora deles. Enquanto os alunos tentavam se preparar para o combate, Lin Moyu, com uma expressão calma, ordena que seus guerreiros esqueletos avançassem. Xia Shui, vendo que Lin caminhava na direção do monstro do abismo, o chama: Mas o que você vai fazer? Lin, bobão, volta pra cá! Lin, ainda com as mãos nos bolsos, responde sem olhar para trás: Há mais de 100 monstros de elite no nível 19 lá na frente. Não me siga. Xia corre até ele, insistindo que iria junto. Lin suspira dizendo: Faça o que der na telha, não vai me atrapalhar. Enquanto Xia o segue, os outros alunos olham para Lin intrigados. O que ele está fazendo? Está indo na direção dos monstros. Um aluno verificava os status de Lin e comentava: Necromante? Mas que classe é essa? Esses esqueletos são invocações dele? Será uma profissão nova? Devemos ir com ele? Inspirados, os alunos decidem se reunir e seguir Lin Moyu. Admirado, Lin observava a determinação deles enquanto começavam a se encorajar, proclamando: O povo de Shenxia não teme a guerra nem a morte. O rei do abismo, vendo os alunos marcharem em direção aos seus demônios, ri e comenta: Suicidas, hein? Mas corajosos. Que tal vir para o abismo e se tornar um subordinado do rei demônio? Já se decidiu? Lin para de caminhar e o rei abissal continua: A porta do abismo sempre estará aberta para você. Lin ergue o olhar para cima, sorrindo levemente e calculando a distância, ele começava a pensar: algo por volta de 50 metros, a distância perfeita para o melhor efeito da habilidade de explosão de cadáver. Os alunos, confusos com a parada repentina de Lin, observavam enquanto ele invocava seu arsenal de guerreiros esqueletos, criando uma legião de mortos-vivos no local do exame. Espantados, perguntavam de onde vinham tantas invocações. Zhao Mei, vendo os esqueletos avançarem com uma velocidade impressionante, começava devagar. Que velocidade incrível! Esses esqueletos são mais ágeis do que eu, que tenho uma classe especializada em agilidade. Enquanto os esqueletos de Lin avançavam, os monstros do abismo resistem aos ataques. Lin percebe que os monstros são mais poderosos do que o esperado. Lin, olhando a resistência dos monstros, começava devagar. Esses monstros infectados pelo abismo devem ter uma força de 3.000 pontos e constituição acima de 3.500. Quanto maior a constituição, mais efetiva a explosão de cadáver. Lin mata um dos monstros, ganhando experiência, e logo percebe que, embora pequena, a experiência é útil, dada a quantidade de inimigos. Ele levanta a mão e exclama: Explosão de cadáver! Uma explosão devastadora sacode o local. Os alunos observam atônitos, enquanto várias explosões secundárias ocorrem, eliminando todos os monstros. Wang Jian, ainda em choque, murmura: Por que eu não despertei essa profissão? Que injusto! Os alunos começam a comemorar, acreditando que estão a salvos. Os esqueletos de Lin emitem uma aura ainda mais intimidadora, enquanto o rei do abismo grita enfurecido: Impossível! Eu não acredito! Eu vou matá-lo! Beber seu sangue e comer sua carne! O rei intensificava sua aura, mandando mais poder para as criaturas infectadas, e proclamava: Vamos ver como vocês lidam com isso. Todos vocês irão morrer. Lin então ergue o olhar para cima, observando o céu e onde o rei do abismo estava posicionado. Um de seus esqueletos lança um monstro em direção à grande lua de sangue. Lin salta com o largato e em pleno ar começava a liberar seu poder. O rei do abismo o encara e exclama: Seu lunático, o que você vai fazer? Lin, olhando sério para a criatura, intensificava sua aura e exclamava: Explosão de cadáver. Seguida, ele usa sua chama da alma. E então, o monstro agoniza de dor, exclamando que o matará de qualquer jeito. Lin intensifica sua chama da alma. Comenta: Oh, ainda está vivo, demônio? O monstro continua a sofrer, gritando em fúria: Que habilidade é essa?
Como ele consegue queimar minha alma? Que tipo de profissão é essa? Isso não deveria existir neste mundo. Lin então pousa no chão, olhando friamente para o monstro e dizendo: Esse é o preço por invadir o espaço de batalha. A cena corta para o lado de fora, onde Deus Bai e seus ajudantes tentam entrar no local do exame. O mago, concentrado, percebe algo e comenta: O poder de influência do abismo está caindo drasticamente. Deus Bai, irritado, pergunta se o rei do abismo matou todos os candidatos. O mago responde que ainda sente a presença de muitos humanos e que o rei demônio foi severamente ferido, aconselhando Deus Bai a ser mais prudente. A cena volta ao espaço do exame, onde o rei demônio, ainda vivo e completamente furioso, ordena: Eu vou te matar, garoto. Eu vou beber seu sangue. Matem-no. Os homens largatos agora avançam com o único objetivo de eliminar Lin Moyu. Lin, observando a situação, percebe que sua habilidade de explosão de cadáver subiu de nível de repente. Lin, olhando chocado ao aumento de nível de sua habilidade, começa a divagar. Agora o rádio de explosão aumentou para 20 metros e o dano subiu para 150? Essa habilidade evolui com o uso repentino? Ou será que a habilidade adquirida por Pergaminho sobe de nível assim? Os monstros vêm em direção a Lin Moyu, que apenas sorri e continua em seus pensamentos. Que hora perfeita! Que time perfeito! Os monstros avançavam, mas Lin usava sua habilidade de explosão de cadáver, exterminando todos os monstros que se aproximavam e subindo de nível. Os alunos, impressionados com o poder do necromante, observavam admirados. Eles se perguntavam quem era o Lin Moyu de verdade, e em silêncio agradeciam por ele estar ali. Caso contrário, todos estariam mortos. Lin continuava atacando, arremessando os corpos dos monstros contra o rei do abismo. Vendo os cadáveres em sua direção, o rei exclamava: Lemoyu, este rei lembrará de você. Quando você chegar ao abismo. Mas ele não terminou a frase, pois uma explosão gigantesca ocorreu. O espaço de batalha começava a voltar ao normal. Ao ver o espaço voltando ao normal, os alunos comemoravam. A cena então se volta para Deus Bai e o velho mago. O mago então declara: A consciência do abismo foi erradicada. O espaço de batalha está sendo restaurado. Deus Bai, surpreso, pergunta sobre o estado dos alunos e o mago responde: As crianças estão sãs e salvas, sem vítimas. Impressionado, Deus Bai reflete: completamente diferente do que eu esperava. O que exatamente aconteceu dentro do espaço de batalha? Olhando para a entrada do exame, Deus Bai sugere: Vamos teleportar as crianças de volta, só por segurança. O mago concorda e Deus Bai continua: Depois, vamos reconstituir o que aconteceu lá dentro. De volta ao campo de batalha, Xia pergunta a Lin se ele estava bem, e Lin responde que sim. Deus Bai então começava a anunciar: Pessoal, o poder abissal desapareceu e o espaço de batalha foi restaurado. Vocês serão enviados de volta aos locais de testes originais e os resultados dos exames serão anunciados posteriormente. Xia, olhando para Lin, pensa consigo mesma: nem conseguimos enfrentar os guerreiros orcs, mas ainda bem que ele estava aqui. Todos os candidatos são teleportados de volta ao local de batalha inicial. Ao chegarem, o cavaleiro responsável declara: O exame de combate principal terminou. Todos os candidatos aguardem a avaliação da pontuação final. A cena ia para Ning Xuanfeng. Com a mão no queixo, ele começava a refletir: Os principais resultados dos exames consistem em pontos de avaliações. As academias de alto nível não pensam em manter padrões elevados. Suas avaliações precisam estar à altura. As avaliações de Lin Moyu, ao contrário de outros candidatos, vêm diretamente dos altos funcionários do Império Xinxia. Me pergunto o que exatamente aconteceu no espaço de batalha e qual será a avaliação de Lin Moyu. Nesse momento,
Deus Bai examina o que aconteceu no espaço de batalha e, impressionado com os feitos de Lin, ele começava a comentar. Então ele é um necromante? Já ouvi falar dessa classe antes. É algo novo, vindo da cidade de Shihai, na província de Xiaming. Não esperava que ele mudasse o rumo da batalha. Impressionante, calmo, decisivo e sua classe é poderosa. Esse garoto tem potencial para se tornar um especialista de primeira linha. Além de ser forte, ele deve ter despertado grandes talentos. As avaliações deste ano vão ser desafiadoras. Outras pessoas ao lado de Deus Bai discutiam os feitos de Lin contra o Rei Demônio e nas provas do exame de admissão. Então, Deus Bai concluía: a avaliação de Lin Moyu é excelente. Quanto aos outros, vamos discutir. Em seguida, as pontuações são exibidas. Lin Moyu fica em primeiro lugar com 34.605 pontos, recebendo uma avaliação excelente. Uma comoção toma conta do local ao ver a pontuação absurda de Lin. O diretor Lu comemora animado, pois um aluno de sua escola alcançou a primeira posição. Xia Shui parabeniza Lin e sorrindo diz surpresa. Você sorriu? Você fica muito bem quando sorri. Por que não sorri mais vezes? Logo depois, a pontuação dos demais candidatos era mostrada. Xia Shui fica em segundo lugar com 7.600 pontos, também com uma avaliação excelente. Os outros diretores elogiam Lu, pois 2 de seus melhores alunos estavam em primeiro e segundo colocados. Feng Xiu em terceiro, Zhao Mei em quarto e Wang Jian na quinta colocação, completando o quadro. O Wang, ao ver sua avaliação de 6.300 pontos e classificado com uma avaliação ruim, fica furioso. Que? Isso não é justo. Sem provas, por que uma avaliação ruim? Nesse momento, um avaliador anuncia: o Wang Jian violou as regras da área do exame e ele está desclassificado. O Wang é imediatamente teleportado, quando os avaliadores declaram que, para a classe de combate, o aluno com maior pontuação na província de Xiangning é Lin Moyu. Gao Yang saúda Lin e todos comemoram. O cavaleiro então ordena silêncio. Então ele exclamava: uma ordem imperial chegou. Lin Moyu é o melhor pontuador no exame nacional deste ano. O local explode em admiração e o diretor Lu fica tão chocado que quase perde a fala. Todos estão impressionados. Zhao Mei parabeniza Lin e Feng Xiu agradece, dizendo que sem ele, provavelmente todos estariam mortos. Ele segura a mão de Lin e promete pagar uma refeição quando se encontrarem na academia Xiajing. Moyu concorda, mas permanece em silêncio. Então Xia Shui comenta: esse cara não fala muito, somos colegas há 3 anos e trocamos menos de 10 frases. Lin, olhando para ela, responde: 26 frases. Todos davam gargalhadas, pois há momentos atrás estava uma tensão tremenda. Se não fosse Lin Moyu e seu exército de guerreiros esqueletos, todos ali provavelmente estariam mortos agora. Então a cena muda para a casa de Lin. Olhando para um retrato, ele diz: Mana, estarei na academia Xiajing em breve. Vovó, me tornei o melhor pontuador nacional. Nesse momento, alguém bate a porta de Lin. Lin abre e vê o diretor Lu e uma figura misteriosa ao seu lado. Sentindo uma aura intimidadora, ele invoca um guerreiro, pronto para lutar, mas era Deus Bai, apenas testando Lin. Sorrindo, Deus Bai comenta: boa reação, garoto. Lin, surpreso por encontrar o maior herói em sua casa, rapidamente o saúda. E é isso, pessoal, o Rei do Abismo finalmente derrotado e Lin como o melhor pontuador nacional encerra o vídeo aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, pois ajuda muito e não custa nada para você. Fica com Deus, até a próxima, fui!